Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Quanto tempo você conhecia o cara? Que cara? Morto? Mas eu não conhecia ele. Rapaz, olha. Peraí. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Davi Pierre, seja bem-vindo ao podcast Bora Fazer Cinema. Essa noite o convidado é o cineasta Roberto Leite. Isso mesmo? Isso mesmo. Quero falar que esse podcast é um oferecimento da Escola de Teatro Adote, uma escola onde eu faço parte há uns 7 meses. Faço aula de teatro lá, de atuação. Fica localizado na Avenida Ana América, número 500, na Vila Planalto. Se você quiser fazer uma aula experimental, se você quiser sonhar em ser ator, ou quer perder a timidez de falar em público, entre em contato com o pessoal lá. Tá? Você pode fazer uma aula experimental de graça, sem custo. E se você gostar, será muito bom ter você conosco lá, beleza? Vamos lá. Roberto, muito obrigado por você ter vindo. Imagina. Tá? Eu conheci o seu trabalho através do filme Formoso, mas não conhecia você pessoalmente. O Expedito, que fez esse meio de campo, agradeço o Expedito e estou esperando você aqui no podcast para a gente conversar. Roberto, para quem não te conhece, como eu não te conheço ainda, se apresente, conte um pouco da sua história, como que você entrou nesse universo cinematográfico, e depois a gente vai falar sobre o seu filme, se você tiver outro filme também vamos falar, e sobre projetos futuros, que é mais importante, sem dar muito spoiler, né? Beleza? Fique à vontade, meu irmão. Bom, obrigado pelo convite, muito legal estar aqui também. Bom, eu vim para Campo Grande com 5 anos de idade, radicado aqui, né? Vim do Ceará com a minha família para cá. Pernambucano? Do Ceará. Não, Ceará. Ceará. Eu sou pernambucano. Pernambucano? Cheguei em 98. Então, somos dali, daquela terrinha, daquele lugar abençoado. E aí eu vim para cá e aí acabei tendo uma iniciação assim, escolar muito difícil ao mesmo tempo, mas assim, eu tinha muita impetuosidade em estudar, apesar de todas as mazelas que a minha família sofreu. E aí, quando chegou ali na base do ensino médio, ali a gente começa a ficar ansioso. E aí, o que é você da vida, né? E a gente começa a se pesquisar. Eu sempre estudei na mesma escola estadual. E ali eu já fazia aula com a Conceição, eu já fazia aula com a TT, assim, hoje que são assim, conhecidíssimas, né, do teatro. Todas as peças da escola eu era escalado para dirigir, para roteirizar. Que legal. Eu até fazendo uma pesquisa de campo agora para um projeto, uma amiga me falou, Roberto, você não lembra, mas você foi convidado por televisão para apresentar a peça lá na TVE e tudo. E eu falei, não lembrava disso. Então, acabou que nesse período eu comecei a me identificar muito com a arte. Então, tudo. As apresentações principais eram todas sobre minha direção lá. E aí, quando chegou no ensino médio, na beira ali do ensino médio, eu fui fazer um trabalho e aí um amigo meu me emprestou uma câmera. E eu olhei pelo viewfinder daquela câmera e meu mundo mudou. E aí, naquela semana, eu recebi um panfleto da faculdade que tinha rádio e TV, né? Na CDB. Aí, pronto. Foi o meu sonho, se tornou ali. Eu fiz o Enem, naquela época, foi a volta do Enem, né? E aí, naquele ano, tinha o ProUni. Então, eu passei na Federal para turismo, que era o que eu podia, mas eu queria mesmo era rádio e TV já, né? E aí, tive a sorte de tirar 98 pontos na redação, assim. Nossa, bom. Mas o tema da redação também era muito legal, era o mau uso da publicidade para criança. Então, aí eu falei, nossa, já é algo que eu queria, né, dentro da comunicação. E acabei ganhando bolsa 100% e fiz rádio e TV. Então, toda essa parte assim, da minha vida foi sempre dedicado a isso, a estudar e a mudar um pouco a minha realidade, a realidade da minha família e, consequentemente, o mundo, né? E aí é importante assim, ressaltar essa parte do estudo ali, que eu sempre ressalto ao contar a minha história, porque hoje eu enxergo muitos adolescentes que vou dar palestra nas faculdades, tentando conquistar tudo nesse momento da vida. Ou seja, eles querem estudar depois que terminou o ensino médio. Eu falei, gente, não, tudo começou lá, na infância, sabe? Então, assim, não adianta chegar agora e você achar que você entrou na faculdade que você vai ser um mega profissional, né? Não é assim, né? Não é. É uma construção. Deixa eu fazer só uma pergunta para você. Qual a diferença do curso, eu estou perguntando porque eu não sei, tá? A diferença do curso de jornalismo para rádio e TV. Tem alguma diferença? Naquela época, todos os cursos, o primeiro ano era comunicação social, então a gente fazia todas as matérias. E aí depois se segmentava cada um para o canto. Então, o que acontecia? Rádio e TV, ele ensina muito mais produção.
as matérias são focadas muito mais em roteiro de rádio e tal. O jornalismo, ele patina muito nessa questão. Hoje em dia já dá um pouco mais de recurso porque tem o social media, né? Que todo jornalista hoje faz social media praticamente. Então agora eles começaram a ensinar mais essa instrumentalização do audiovisual. Então, rádio e TV eram muito mais focados na prática. Tinha muita teoria, mas chegou um momento em que a gente só tinha matérias de prática. Montar programa de rádio, ir para estúdio. E o jornalismo acabava de ficar muito na sala de aula. Ele não dava muito esse contato com produção, entendeu? Até porque depois eu comecei a estudar muito sobre jornalismo, você acaba que se torna jornalista por experiência, não pelo diploma. Né? Hoje não precisa mais de diploma para ser considerado jornalista. Não precisa. De tanto que eu já pratiquei isso, entendeu? Eu já sinto que eu tenho ali um pezinho ali no... Então, acabou que eu fiz depois pós em publicidade para poder também me dar fechar um pouco o ciclo. E o mestrado foi cinema, então eu queria fechar todas as áreas, entendeu? Queria me meter em tudo. Mas essa é a grande diferença, assim. O curso de rádio e TV, na verdade, depois tinha um similar, né? Que era de produção, de mídia, que tinha um pouco disso, né? Eu fiz um tecnologia em produção multimídia na Unidep. Isso, que é 2 anos, né? É, muito bom. Então, quando acabou o curso de rádio e TV, aí um pouco desse pessoal acabou migrando para lá. Hoje tem vários tecnólogos, né? Para essa área, né? Mas essa é a grande diferença ali de rádio. Antes de começar, eu estou virando para o lado porque eu tenho que monitorar. Não é porque eu estou viajando, não é falta de atenção, tá? Sim. É porque eu tenho que olhar se está gravando, tudo certo, tá? Não se sinta, assim, eu peço, não se sinta incomodado. Não está prestando atenção em mim, entendeu? Eu estou acostumado a ver podcast, que eu vejo que o povo está olhando mesmo. Eu tenho que olhar. Eles estão olhando, na verdade, eles olham muito para a produção, né? Não, mas não é como não tem... A gente está imaginando aqui, tá todo mundo falando, não pergunta isso. Beleza, vamos retornar. A gente estava falando sobre as crianças entrando na faculdade, adolescentes entrando na faculdade. Já. Sim. Vá, continue aí. Então. E aí acontece o seguinte: essa é uma das grandes gargalos que hoje eu vejo nessa criançada, que eles chegam muito hoje com a vibe, quero ser influencer e não quero estudar e quero ganhar like. E aí eles acabam se intitulando como filmmaker, como isso, como aquilo. Mas aí você vai pegar essa bagagem deles do antes, o que você fez para você querer ser isso? Por exemplo, o aluno que quer estudar medicina, ele é malhado a vida inteira. Você decidiu fazer medicina lá no final do ensino fundamental, seu pai você não pegar no pé, você já não vai dar certo. Né? Não adianta estudar para medicina no 3º ano. Você vai fazer 9 anos de cursinho, entendeu? Para conseguir passar. Então, acabou que é isso. Eu estava até dando uma palestra um dia, assim, auditório lotado, tinha voltado de um festival importante. E aí um dos alunos perguntou, Roberto, como é que faz para chegar nesse ponto que você chegou? Aí eu falei, gente, a primeira coisa que tem que fazer é não dormir quando tem algum palestrante aqui com vocês, que tinham 2 dormindo no meio. Já pegou? Nossa, já cutucou. Na hora. Aí a coordenadora Cláudia Ruas pegou e falou assim, eu nem pedi para ele falar isso. Mas é justamente isso, sabe? Então, eu acredito que essa minha vida, ali na escola pública mesmo, sem ter acesso... Cara, eu não tinha dinheiro para fazer cursinho. O que eu fiz? Juntei 4 amigos meus e peguei uma sala de reforço que tinha perto da minha casa e montei uma apostila de cursinho. E eu estudava e dava cursinho para os meus amigos. Que legal. Eu fiz isso, não tinha dinheiro. Meu sonho era fazer um cursinho particular, eu não tinha dinheiro. Então, passei um ano estudando de manhã, à tarde e à noite, com esses meus amigos. E aí, quando foi na hora de passar no vestibular, eu entrei, né? Passei. Na época da faculdade, você já produzia alguma coisa? Já. No 2º ano da faculdade, né, eu entrei em 2014, já em 2006, eu já tinha enxergado que o mercado não tinha muito espaço para o cinema, para aquilo que eu queria. E aí eu fui conduzindo os meus estudos não para a televisão. Eu fui convencendo os meus professores a me dar matérias mais de cinema, ou seja, me deixar fazer coisas mais de cinema. Então, na matéria de roteiro, eu queria fazer cinema. O meu TCC foi um resgate histórico do cinema de Mato Grosso do Sul. E ali eu tive a vontade de juntar pessoas de grupos, juntar acho que 16 pessoas, inclusive atores que nem eram da faculdade, e começamos a gravar um curta.
E aí começamos a gravar aquilo, assim, todos os dias a gente tinha folga da faculdade, a gente ia para a rua com o equipamento da faculdade. E ali eu enxerguei que eu tinha essa capacidade de fazer as pessoas sonharem junto comigo nos projetos. Você entendeu? chegou a lançar esse curta? Não, eu estava até esses dias tentando achar, eu não lembro em qual canal do YouTube que eu subi ele. Porque naquela época era tudo muito assim, Aham. né? Era muito complicado, né? De você ter mídia, de você ter HD e tudo, era muito difícil. Então acontece que a gente foi produzir, né, esse negócio aos fins de semana, juntou. E aí eu falei, cara, o cinema independente está na minha veia. Então eu acho que eu não preciso me frustrar com os editais que não passar e eu posso ir atrás dos meus projetos. Então, dali em diante, todos os meus trabalhos eram voltados Eu para sou isso. completamente nesse pensamento seu. É, né? Cara, assim, eu fiz um filme, também quando eu estava saindo da minha faculdade, aí eu procurei uma pós-graduação e fiz um EAD, né, do Estado de Sá, que é Cinema e Linguagem Audiovisual. Aí quando eu terminei, eu fiz um filme. Tal. Eu tinha uma Canon 6D, na verdade minha esposa que me deu, depois que a gente casou. E fui na escola de teatro, essa DOT que eu participo agora, não sei se você conhece. Sim. Aí eu fui falei com a Beth Terras lá, que é a professora, falou, Beth, eu preciso de atores pro meu filme e tal. Ela falou, vem, vamos assistir, vamos ver os atores. Escolhi, e na garra, mano, sem edital, sem nada. E foi esse filme sem edital que me abriu a porta para depois eu ganhar 2 vezes o FEMIC. Hoje, eu penso assim, em não fazer mais com edital, por hora, entendeu? Porque eu quero ter mais liberdade de criação, poder falar algumas coisas que certamente no edital não seriam aprovados, entendeu? Sim, entendi. Então, mas assim, eu já participei de 2 editais, graças a Deus consegui ganhar, fiz 2 filmes, mas eu prefiro hoje ficar sem edital. Não julgo quem queira, eu acho que tem que fazer sim, se tem esse Sim. recurso sim, entendeu? Mas eu prefiro estar fora. E eu acho muito legal você ter começado Sim. sem edital, sem edital. entendeu? Que, assim, muitas pessoas querem realmente mamar na teta do governo. Ah, mas... Entendeu? Não, eu só vou fazer se eu ganhar dinheiro e vai lá e pede. Às vezes não faz um trabalho tão bom quando a gente faz algo sem edital. Tanto é que você fez o Formoso sem edital, Sem edital. ganhou prêmios pra caramba aí, entendeu? Então, vamos chegar ainda no Formoso, ainda não, vamos ter uma expectativa. Aí você fez essa sua faculdade lá, você produzia seu curta e continua. Sim. Por Aí o que favor. acontece? Ali na faculdade, eu já enxerguei, bom, o mercado televisivo e publicitário pode me alimentar financeiramente para que banque os meus sonhos de cinema. E cinema no Brasil é feito de network. Se você não tem um bom network, você se fecha, se isola e você acaba não produzindo nada. Eu digo isso porque ali, quando eu fui participar na faculdade, fui fazer estágio em um documentário do Cândido Alberto da Fonseca, que era um documentário da Fundação Padre Anchieta, pela TV Cultura, aprovado lá. E aí aconteceu o seguinte, eu tive a oportunidade de entrar como estagiário, ou seja, era estagiário de produção. Eu queria ver como que era aquilo, entendeu? Como já estava aprovado o projeto, então era no Pantanal, tinha filmagens em vários lugares aqui e também em Mato Grosso. Falei, bom, é uma oportunidade e eu já tinha um know-how dentro da faculdade que eu poderia faltar em algumas coisas, que eu nunca faltava, né? E sempre estava com nota boa. Então, eu falei, meus professores, me liberem alguns dias aí, né, para que eu possa entrar nessa produção. E entrei como um estagiário mesmo. Só que aquilo foi me dando uma agonia, porque naquele momento, aí é algo, né, que a gente não gosta de falar, mas infelizmente a produção não estava sincronizada. Eu não tinha experiência nenhuma, mas eu enxerguei a sala lá do diretor e tinha um computador e várias coisas assim em cima da mesa, anotada. E eu falei, cara, para a secretária dele, né? A mulher que cuidava lá da casa e tudo dele. Ela, na simplicidade dela, ela disse o seguinte: você ainda vai ser muito grande se você pegar isso daí como uma oportunidade. Estava todo mundo da produção lá no fundo, todos os dias eles não estavam fazendo assim, né? Falei, cara, aí o que aconteceu? Eu fui para o computador, cara, e peguei toda aquela papelada e montei planilhas. E joguei no Google como fazer produção de cinema. Não tinha tido essa matéria ainda, né? Como fazer produção de cinema. E aí eu li aquilo e ia produzindo esse relatório, ligando para todas as prefeituras, conseguindo alocação, conseguindo gasolina, tudo. E aí eu levei para ele. Falei, olha, eu fiz isso sem esperar nada, né? Falei, eu quero que a produção ande. Quando ele leu aquilo, assim, ele estava, né, daquele jeito, nervoso, porque nada estava funcionando. Ele viu aquilo e falou assim, como assim?
Eu falei, mas você é um estagiário, você ainda não sabe nada. Eu falei, mas o Google tá aí, né? E proatividade. O Google tá aí. Eu sei que ele saiu lá do fundo, e foi lá no fundo da produtora e demitiu a direção de produção e a produção executiva. E voltou lá na saia e falou para mim assim, você agora é o produtor executivo e diretor de produção. Eu falei, o quê? De um longa-metragem? De um longa-metragem? Como assim? Pois é. E depois daquilo eu fui até a estreia do filme. Então, que foi uma experiência assim. Eu estava até no dia da estreia do filme, e aí um grande amigo do Cândido, historiador aqui, que a gente teve a oportunidade de conversar, de gravar, falou, Roberto, eu te premio, não pelo filme, é de você ter aguentado o Cândido e ter resolvido essa bucha. Eu não conheço o Cândido. Eu não conheço muita gente aqui. O Cândido é diretor aqui. O Cândido é diretor, um dos cineastas assim, mais Mas ele antigos mexe com documentário, aqui. ficção. Ele é mais documentarista. A maioria das produções que eu trabalhei dele, ele fez produções bem legais, assim, de documentários aqui. Esse era o Sacha Simmel, que contava a história de um letoniano que veio na época da década de 20 e ele matava zagaia, onça com zagaia. Ele chegou a matar 300 onças, assim. Inclusive o presidente Roosevelt, que esteve aqui, foi todo, sabe? Então ele queria contar essa história. Então a filha veio dos Estados Unidos para cá. A questão de ele falar assim, poxa, mas você não tem nem, você é um estagiário, você não tem nem faculdade. Nós sabemos hoje, nós somos de cinema, que grandes diretores hoje não têm. Tarantino, né? Melhor. Tarantino tem uma locadora de vídeo. Não. E ganhou o primeiro com Pulp Fiction, né? Ganhou o Cannes. E cara muito bom. E outros grandes diretores não tem. Mas assim, é legal fazer para quem está começando? Mas não pense você que só por fato de você fazer uma faculdade, entendeu? Até uma pós-graduação, você não é cineasta. Então, faça alguma coisa, nem que você faça com celular. Então, mas faça. Hoje é comum, assim, eu não são nem assim poucos casos em que eu nas minhas viagens, em que você vê assim os acadêmicos que tem uma categoria hoje em dia, né? Em todos os festivais geralmente tem uma categoria, não todos, mas assim tem alguns que tem categoria para acadêmico. Aí você vê ali a pessoa com 2 curtas que ela produziu ali na coisa, e aí você vai conversar com ela assim, ela não gosta nem da categoria que ela tá. Eu não gosto. Eu já sou cineasta. Eu já tenho uma produtora de vídeo. Eu falo, tá bom. Você tem uma 2D da Canon e um microfone, e aí você já se intitula como cineasta. Tudo bem, é uma opção sua. E eu não tenho essa petulância, nunca tive essa petulância. Eu estava ali, tive essa oportunidade, entendeu? Mas a todo momento eu estava ali. Não, ainda estou aprendendo. Aprendendo sempre. Estou aprendendo, entendeu? Sempre. Estou aprendendo. Então eu fico com o coração um pouco meio dividido com essa turma. Eu falo, gente, vamos pegar mais firme antes de... Falar menos e fazer mais, né? Um pouquinho, entendeu? Até porque as linguagens desses produtos não são filmes que você vai pegar ali dentro da equipe e você vai ver pessoas com grande currículo. Geralmente são os próprios, né? Hoje em dia, graças a Deus, ainda os festivais dão oportunidade para eles exibirem as coisas deles, né? Mas eu acho que tem que estudar um pouco mais aí. Tem que correr mais atrás. Não, no Festival de Cannes, eu conheci uma menina que ela Você foi? Fui ao Festival de Cannes. Que legal. Tive essa oportunidade. Mas foi com Formoso? Fui com outro filme. Eu fui com o Florista, junto com outro cineasta daqui. O Felipe? Com o Felipe, O Felipe veio aqui semana passada, cara. Então, não sabia que vocês tinham ido pra Cannes, não. A gente foi pra Cannes com o Short Film Corner, que hoje em dia é uma categoria super avançada lá dentro já, né? Cara, que legal. E aí, sempre, lá Cannes é setorizado, todo o festival. Então, todo mundo daquele setor do festival, colega, né? A gente ganha uma bolsa, assim, que é para colocar os cartões de todo mundo. Tô muito curioso para saber como é que você vai. Vou perguntar um monte de coisa para você. Mas continue, por favor. Então, e aí acontece assim, eu cheguei lá e aí tinha uma menina, uma cineasta, ela tinha 15 anos. Lógico que o pai dela tinha 10 salas de cinema em Nova York. Aí ela, cara, o filme que ela tinha feito era tipo Alice no País das Maravilhas, assim, de produção, de pós-produção, né, de effects. E eu falei, gente do céu. Mas lógico, ela tinha assim, a educação. Outra realidade. Nossa, né? como que é impressionante. Eles com 15 anos. Assim, só o fato de falar que está nos Estados Unidos, questão equipamento. Tudo, não, né? nossa, a gente estava realmente, quando a gente foi para lá, aproveitei e fui para o Louvre, né, para esses grandes museus assim. E aí eu estava andando pelo corredor, cara, e eu falo que justamente isso, o que me entristece no coração é não dar uma boa educação na base, entendeu? E aí acontece que eu estava passando pelos corredores do Louvre e eu falei, nossa, aquele quadro parece Kandinsky, parece não sei o quê. Aí meu amigo falou, são originais, assim. E eu lembrei do livro
mal impresso do governo federal, entendeu? Ela falou assim, ou seja, a minha vontade de prestar atenção na arte já era diferente. Por isso que eu falo que tem que aprender. Deixa eu... quando foi isso? Que ano foi? Você lembra? Cannes foi 2012. 2012. 2012. Uma curiosidade de um cara que tá... você teve que bancar tudo? Alguém ajudou? Então, aquele ano a gente conseguiu... Cannes ajuda alguma coisa? O governo ajuda alguma coisa? Cannes você ganha só a bag, que é o acesso, para você Mas não passar paga já para era? entrar, e você tem direito a algumas sessões das premieres, que são... Né? E, na verdade, na premiere ali ninguém compra ingressos, são escolhidos a dedo. Então, o festival ele te dá toda essa estrutura. E aí a gente tinha foi até na Fundação de Cultura do município pedir apoio, né, para passagem. Foi bem em cima da hora que a gente conseguiu. Tive que fazer o visto assim 30 dias antes, correr o risco de não chegar. E aí a gente conseguiu o apoio das passagens. Aí o restante a gente bancou. Ah, legal, pelo menos era passagem, né? A prefeitura e tal. E aí acontece que a gente vai na vontade, né, de querer. Qual a sua participação nesse filme, assim? Você fez a produção, você roteirizou? Nesse filme do Florista? Então, nesse filme do Florista, quando ele voltou para cá, ele tinha iniciado a produção, mas não tinha gravado quase nada ainda, com uma outra pessoa. E acabou que a outra pessoa não pôde, porque era independente, não ia ter dinheiro. E uma amiga minha me indicou para ele, não conhecia também. Na verdade, eu conhecia a família dele antes, né, da infância. Não conhecia. Daí acabou que eu entrei, eu conversei com ele na hora do almoço, e quando à noite já estava gravando. Assim, foi muito louco. E aí eu fiz tudo assim junto, entendeu? Na verdade, os dois que fizeram junto o projeto. Eu editei o projeto, fiz o color, fiz o cartaz do filme, toda a produção, gravei. Foi um monte juntos, de coisa. Foi juntos, assim. Esse projeto foi muito coletivo, na verdade, ali entre nós dois. Né? E foram 3 atores? 3 atores? Foi ele? Foi o que fez o Skinhead, a Natália, e aí teve o Felipe, né? Assim, de principal, o elenco principal foi. Aí teve a Elisandra, que fez o papel da LGBT que sofria violência. Né? Eu assisti esse filme. Então. Bom. E aí, assim, foi tudo isso. Aí a gente teve a Rose Borges, teve outras Trabalhei pessoas. com a Rose. Me ajudou teve muito. outras pessoas que também estavam ali, né? Mas esse foi O Israel estava projeto. nesse? Não, o Israel não estava nesse ainda. Não, acho que eu nem conheci o Israel, não lembro se eu conheci o Israel. Todo mundo conhece o Israel há tanto tempo que eu já até esqueci. Então foi esse. Esse foi o meu primeiro curta, assim, que eu contei como curta. Né? E que começou muito bem, né? Também. Realmente foi uma outra surpresa. Mas também naquela época, esses temas de violência contra a comunidade LGBTQIA+, já estava começando, mas ainda era muito pequeno. Então, aí, todos os filmes que tinham alguma coisa assim, eles acabavam fisgando. Então, o Florista teve essa característica, entendeu? Pelo tema dele, entendeu? Um tema de violência, né? O roteiro é do Felipe, esse O roteiro. roteiro é do Felipe, isso. O roteiro Legal. do Felipe. Aí, depois desse filme, 2012... Isso, 2012. Aí, depois disso, a gente fez umas outras produções, entre Irmãos de Alma, fizemos outras. Aí, Vampiros. Tudo com o Felipe também. Esses 3 projetos você conseguiu dizer. Depois eu fiz o meu primeiro curta, com roteiro meu mesmo e direção minha, que foi o Cortes. Tá, vamos entrar um pouquinho, antes de falar do seu filme, que você dirigiu, que você roteirizou, vamos falar um pouco da área de produção por trás das câmeras. Para quem está começando agora, não sabe, entendeu? O que faz um produtor executivo, qual é a função. Na nossa realidade de filme independente, entendeu? Não de grandes produções de Hollywood. Na nossa realidade aqui, para começar, por que eu preciso de um produtor? Você pode falar um pouquinho, por favor? Então, ali dentro da fase de produção, eu enxerguei já no início essa necessidade de você ter um short schedule, um cronograma de orçamento, de produção muito detalhado. Ou seja, o produtor executivo, para mim, hoje, ele é o articulador. Ou seja, ele que vai fazer o contato com essa equipe, né, no caso de uma produção independente ou não, com o orçamento ou não. Então, ele que vai ser o chefe daquilo, entendeu? Ele vai colocar os trilhos de volta se alguma coisa sair. Né? Por exemplo, quando você está dentro de uma produção, o diretor de produção, quando está trabalhando comigo, eu falo para ele o seguinte: se eu estiver ali sentado,
e tiver concentrado no roteiro ou tomando uma decisão nova no meu projeto, ele tem a função de não deixar a equipe chegar até mim naquele momento, porque é um momento crucial. Tá. E isso você sendo Eu na posição de diretor, por exemplo. diretor, diretor Direção geral. Ah, tá. Então, eu aprendi a dar paz para os meus diretores. Por isso que depois eu consegui treinar os meus diretores de produção. Ou seja, quando estava até gravando com o Cândido, a gente estava numa gravação lá no Pantanal, e no Pantanal é muito legal. Ah, eu adoro o Pantanal. Mas o Pantanal é 100 graus, meu irmão. Para você que está fazendo produção. Então, assim, você já está cansado de ver bicho, de ver tudo, porque você está assim, concentrado na produção. A pressão vai baixando, o negócio vai ficando meio louco. E a gente sempre acorda às 4 horas da manhã, né? Certeza. E a gente tinha uma cena para gravar justamente nesse horário. E aí aconteceu o seguinte: foi meu primeiro dia como diretor de produção. Eu peguei uma prancheta e levei um monte de papel. Cara, eu fui fazendo assim. Tudo que estava acontecendo eu estava anotando. E o minuto exato que estava acontecendo. E fui fazendo que durante o dia todo, enquanto eu estava agilizando tudo. Eu não deixava os problemas chegarem no diretor de foto. Então, o produtor, para mim, é isso. Ele tem que controlar o ambiente. Se ele não tiver, se ele não dominar aquelas pessoas que estiverem ali... Cara, e eu fui anotando um short schedule, que é um cronograma. Quando chegou umas 11 horas da noite, tinha uma planilha gigante. Aí eu mostrei para o Cândido assim, falei, o que é isso? Eu falei, eu achei que você queria saber na decupagem tudo que foi gravado. Aí ele falou, Roberto, mas o editor vai ver tudo. Eu falei assim, mas poxa, por que não ter um cronograma que chegue para ele o que realmente está valendo? Caramba, velho. Porque não estava batendo claquete, não estava nada. Eu falei, não está batendo... Era só na palminha? Não estava batendo claquete com o número da cena, porque era um documentário, então ele tinha que contar assim, com um improviso. E aí eu fui enxergando isso, falei assim, então acho que o diretor de produção e o produtor executivo são as duas pessoas assim que vão controlar tudo aquilo, entendeu? O produtor executivo é o cara, assim, é o cara que entra com a grana ou não? Não, o produtor ele viabiliza o projeto. Ou seja, por exemplo, fiz um curso em Porto Alegre de 1 ano, pela Ancine, no projeto que a gente ganhou. E aí a gente tinha a oportunidade de ter contato com grandes produtoras, né? E depois as distribuidoras, a Downtown, a Paris Filmes, legal. enfim, a Imagem Filmes. E aí ali a gente teve uma grande lição sobre essa direção de produção, cursos com pessoas renomadas, eles levaram todos os grandes produtores executivos e diretor de produção. Daquele filme da Regina Casé, Que Horas Ela Volta, que foi curador do meu projeto, tive o prazer do diretor de produção, acabei virando amigo dele, entendeu? E aí eu perguntei, como é que é isso tudo aí? E aí uma das coisas que eles sempre falaram, se nós não conseguimos viabilizar aquilo, fazer com que alguém importante leia o seu projeto e tenha aporte nisso, porque você tem captadores de recursos, certo? Tem captadores de recursos. Então, mas esses captadores de recursos só vai se interessar se o produtor executivo for alguém de respeito. É igual trazer um filme, um show para cá. Né? Agora que está todo mundo aí desesperado, traz Beyoncé para o Brasil. Mas, cara, Beyoncé, entendeu? Tem que ser alguém que consiga garantir aquele cachê para a mulher. Então, o produtor executivo tem essa função no cinema, entendeu? Ele tem que garantir que aquilo dali, mesmo que seja um filme independente, o que aquela equipe vai comer ali? Né? Que seja um pão com mortandela, mas alguma coisa você vai ter que oferecer. Então é ele que vai, entendeu? Articular isso. E deixar o diretor livre para criar pra só a dirigir. arte, fazer a arte Só dele. fazer arte. Não adianta, eu já fiz isso de querer misturar tudo, de você querer assumir tudo ali, de você ir para lá para trás da câmera e daqui da câmera você ir lá na frente, brigar com alguém que está querendo. Porque já teve filmes que eu gravei que numa locação de uma casa que queriam expulsar a gente no último dia de gravação. Porque se estende, né? Porque choveu, na verdade. E aí eu tive que mudar toda a cena do filme no último dia de gravação porque choveu. Aí eu tive que pensar, e agora? Eu vou ter que montar outra cena para complementar essa. Então, ali, eu falei para ela, olha, não deixe de falar comigo, a minha produtora vai falar com ela. E eu só vi os gritos lá, não sei o que, não sei o que. E ela não deixou chegar até mim. Ela foi competente no problema, entendeu? Ela falou, vai lá e pensa o que você quer mudar na cena e que deixa que eu resolvo com a pessoa. Às vezes, um diretor de produção pode se confundir com assistente de direção? Não. Pode.
Justamente porque assim, o assistente de direção, ele está sempre do lado do diretor e realmente eu falo que assim, é um telefone sem fio. O diretor de produção fala aqui nele e o assistente de direção fala comigo. Entendeu? Às vezes o diretor de produção nem chega e passa direto para mim. Se é algo que vai influenciar no resultado final do projeto. Se é algo só um problema, ele passa para o diretor assistente e eu nem fico sabendo. Você entendeu? Então, além de tudo, da função máxima do assistente de direção, está controlando os atores, está olhando o estilo, está vendo tudo aquilo dali. Porque, às vezes, você deixa passar, né? A gente somos seres humanos, a gente deixa passar alguma coisa. Ah, certeza. E aí, ela pega e fala assim, às vezes o diretor de áudio está lá concentrado, mas surge um outro ruído e uma outra situação que ele não percebeu, ele interpreta, o ruído pode ficar porque é natural, mas o ator falou errado. Então, pode acontecer. Todos ali dentro da produção podem ter problema. Então, o assistente de direção está de olho em tudo isso. Entendeu? É justamente por isso. Ele filtra um pouco as coisas, os problemas. Como que surgiu a ideia do filme? Depois do... Que o Formoso eu quero deixar por último. A cereja do bolo. Depois desses filmes que você fez com esse documentário, Florista, o Vampiros, você fez alguma coisa sua que você dirigiu, roteirizou antes do Formoso? Não, o Formoso foi o Cortes. Eu fiz o Cortes, né? Aham. Que é um filme que fala sobre depressão e tudo, prevenção ao suicídio. Você consegue lançar e a gente pode assistir em algum lugar? Aham, sim. Eu tenho o link dele, depois eu te Manda passo. pra mim. E aí acontece que eu fiz o Cortes, assim, como não foi uma grande experiência, né, para mim, porque ali eu ia realmente fazer aquilo que eu queria. Até então, eu estava assim, vou participar de projeto com outras pessoas, mas depois eu falei, eu quero fazer algo meu. E aí juntei pessoas, esse foi totalmente independente mesmo, nem tinha mandado para edital. Você bancou tudo. Para edital nem nada. E aí teve outras pessoas dentro do projeto, né? E aí eu fui para a produção. Já tínhamos uma equipe que estava trabalhando constantemente com a gente, acabou que essas pessoas mesmo leram um roteiro, a gente fez reunião e todo mundo topou fazer aquilo ali. Teve grandes desafios? Teve, como todo projeto. Mas o Cortes, para mim, ele tem um símbolo muito forte. Assim, naquela época ainda não tinha muita experiência de como mandar para os festivais. Apesar do Formoso, não foi eu que cuidei da parte de enviar para os festivais. Então, eu tinha que aprender ainda como que era esse universo de enviar o projeto para os festivais. Não é só fazer inscrição. Tem todo um métier que você tem que fazer aí. E aí eu fiz o Cortes e tudo, e a gente começou a lançar o filme, eu fui convidado para dar palestras pelo Conselho de Psicologia daqui. Cara, eu tive assim a felicidade de, depois que eu fui apresentando o filme em alguns lugares, ele passou também fora do Brasil, e aí as pessoas ficavam procurando na internet porque queriam ver o filme. Pessoas que estavam vivendo aquilo. E numa de várias sessões que eu fiz aqui presencial, eu tive o feedback depois de dias, da pessoa chegar assim e falar, Roberto, eu queria compartilhar algo com você. Eu levei meu irmão aquele dia para ver o filme. E eu falei, que legal e tal, mas você não sabe. E naquele dia à noite, meu irmão, ele foi e me procurou a nossa família, porque a gente já estava, assim, há um mês, ele estava muito depressivo, estava bastante. E ele queria contar algo, ele não conseguia contar. E aí aquilo estava levando ele para um caminho muito difícil, né? E aí aconteceu que ele falou, Alberto, depois ele viu o teu filme, na outra noite ele reuniu a família. E aí, cara, ele contou, assim, eu fico até emocionado, porque assim, ele contou algo pesado, que ele precisaria contar, e que era algo de risco se ele não fizesse aquilo para a vida dele. E ele falou, Roberto, você não tem noção como a nossa família está agradecida de você ter feito um filme sobre esse tema. E teve, na época, um grande preconceito das mídias, inclusive daqui, que eu tinha sido convidado para falar sobre o filme, chegou na hora, o diretor falou, não vamos falar, porque eu não quero que fale sobre suicídio. Na verdade, assim, deixa eu falar. Eu trabalho na perícia da Polícia Civil, né? Então a gente vê muito essa questão de suicídio. E o suicídio não é divulgado. Eles falam que não pode ser divulgado para não influenciar outras pessoas que queiram cometer isso. Eu sei. Mas é importante ser falado, entendeu? Para conscientização, porque é muito normal. Não sei se você sabe. Eu falo porque eu sei da onde eu trabalho. Às vezes é a média de 3, 4 por semana. Sim. Não, depois que eu tive contato... E é terrível. É terrível. Eu tive isso com 19 anos, um caso terrível, muito próximo.
foi quem me inspirou, né, essa história depois para contar sobre isso. E o filme ele chega até o momento, ele não, Uhum, né, aham. ele chega até o momento ali e tal. Mas acabou que a gente teve assim, quem via o filme entendia a mensagem e ok. Mas antes da pessoa ver o filme, às vezes ela julgava, ela não sabia do que estava se falando, Aham. entendeu? E aí tem aquela série 13 Reasons Why, eu esqueci como é que fala. Aquela que é da Netflix, inclusive a Netflix foi obrigada a corrigir os primeiros episódios dessa série. E aí o YouTube identificou, quando eu lancei no YouTube, identificou com essa série. E aí o meu tema era igual ao da série. E aí eu fui ver a série, realmente, eu nem tinha visto a série nem nada. A sinopse da série é o meu filme. E aí o YouTube falou, se você olhasse nos comentários, cara, eu recebi tanto comentário no meu e-mail. E aí você foi ler, eu ia ler os comentários, a maioria era menos de 16 anos. Exatamente, ela falava assim, exatamente o que essa personagem passou, eu passo. Cara, Então, eu ali, quero muito assistir esse chegou a filme. 80 mil visualizações sem eu nem saber. Nem estava acompanhando isso. Quando eu vi que tinha muito e-mail, aí o YouTube mandou um comunicado avisando que não daria, porque ele ia ficar restrito. Depois que ele fica restrito, ele não tem mais alcance, né? Mas hoje ele tá aberto ou ele tá... Não, ele está fechado, tá fechado. Até às vezes você consegue entrar no link e às vezes não, entendeu? Então às vezes eu mando pelo Google Drive para a pessoa que quer assistir. Mas eu entendo também que, né, ali É um tema muito delicado, né? são 16, 14 anos, entendeu? Então, mas altas unidades básicas de saúde de São Paulo pediram o filme para passar presencialmente nas palestras dele, então ele teve esse papel social. Assim, sabe? Ah, lógico. Se ele salvou uma vida, Cara, e foram vários. Se- assim, se- sabe? entendeu? Se Mulheres de 50 anos me deram feedbacks assim. Que, parabéns, irmão. nossa, fiquei muito feliz. Parabéns, viu? Muito feliz. Aí depois desse filme, como é que Isso. Aí depois desse filme veio, eu não sei se foi o Vampiros, foi depois desse, acho que o Vampiros foi depois desse. Aí depois o Vampiros que aí chega no foi? No Formoso. Formoso. Aham. Formoso também, quem quiser assistir, tá fechado, Já né? está aberto já. Já tá aberto? Já tá aberto. Acabamos de abrir já. Então, no comentário, nos comentários de descrição desse podcast, eu vou colocar o link, pode ser? Pode ser. Para quem quiser assistir, Sim. tá? Vamos falar sobre o Formoso, você que escreveu, por que essa ideia, Então, como que funcionou tudo, começou. Pode falar tudo, irmão. depois que eu comecei a ir para alguns festivais, aí tem algo importante. Um pouquinho antes do Formoso, a gente já comecei a tentar a Ancine, né? Apesar da dificuldade de você entrar dentro da Ancine, sendo dessa região que a gente está, né? Teve um edital da Ancine, que é o Prodave 4, que era para produção de desenvolvimento de roteiro de longa-metragem. Então, a gente acabou que foram 817 projetos do Brasil inscritos e foram selecionados 17. E aí eu entrei, ganhei o edital junto com a Nádia Jamiti. Você que escreve o projeto? Hã? Você que escreve o projeto? Esse foi a Nádia. Foi a Nádia. Nádia. Na verdade, ela estava fazendo produção para outros 5 projetos nossos daqui, que tinha mandado para esse edital, e o meu acabou passando, né, para produzir roteiro de um longa-metragem, que chama Olhos Fechados. E aí era um ano que a gente ganhava da Ancine para ir para Porto Alegre, entendeu? Ali que eu tive o grande contato com essas grandes produtoras, com pessoas que fizeram outros grandes projetos. E aí eu passei um ano escrevendo, né, esse roteiro de longa-metragem. E aí, paralelo a isso, comecei a produção do Formoso. Então, tem um longa por aí, mas a gente fala depois dele. Vamos falar dele depois. E aí, o Formoso foi justamente, eu te falei, eu tinha uma perspectiva de financiamento dele, né? Estava meio que garantido, e aí acabou que não se concretizou isso, e eu já tinha começado a produção, e eu falei, cara, não vou deixar de fazer. E nas minhas idas para festivais, a gente foi selecionado por um festival lá em Hollywood, né? E aí a gente foi para Hollywood, assim, né? Já tinha festival, o filme já tinha ido para vários países, e aí quando a gente foi selecionado para Hollywood, aí, cara, a gente chega lá ávido, porque era um festival brasileiro. Mas você foi. Eu fui, Nossa, fui pra Vou falar uma coisa Hollywood. pra você. Eu tô com um pouco de inveja dessas experiências. Cara, muito massa. Eu não sabia disso, cara. Eu tinha um grande sonho, assim, Cara, na que verdade. fera, velho. Isso eu tinha sido como sonho, era meta, Deus, eu tenho esse sonho, e se Uhum. o Senhor quiser que eu alcance,
as pessoas e o senhor vai me levar até lá. Só que nem esperava que acontecesse tudo isso assim nessa época. E eu estava em campanha política, cara. Tipo, se faltava pouquinho, as 2 semanas para o primeiro turno, eu sou marqueteiro, né? político. E aí eu tive que ligar para os meus clientes e falei, gente, pelo amor de Deus, me libera, né? Posso deixar de ir para lá. E aí a gente foi para Hollywood, lá eu conheci várias pessoas, inclusive amigos. Do seu bolso, você bancou a viagem, bancou tudo. Na verdade, eu tô até confundindo agora. Na verdade, nós ganhamos uma passagem para essa e para Cannes, a gente pagou tudo do bolso. É isso mesmo. Beleza. Entendeu? Foi tudo isso, foi isso mesmo. Ganhamos só a passagem, o restante a gente pagou tudo. E aí, cara, eu cheguei lá em Hollywood, falei, a gente ficou num hotel um pouco mais distante do centro. E aí eu falei, não, a gente vai... Eu aluguei um carro, comecei a dirigir em Hollywood, sabe, nos Estados Unidos, sem saber de nada. Foi terrível, assim, no primeiro dia, mas depois eu aprendi tudo, porque é outro nível de cidade, né? E aí a gente foi participar desse festival, tivemos ali... Só uma curiosidade. Qual visto você precisou tirar para ir para esse Eu peguei o turista normal. Peguei o de turista. Mas, por exemplo, quando você... soube que participaria desse festival, eles te mandaram uma carta, convite para você ir quando lá? eles respondem no e-mail, geralmente são com, assim, uns 40 dias, geralmente 60 dias ou 30 dias no máximo, eles já respondem, né? Já pedindo todos os materiais e avisando, né? Que você... Aí você vai lá no... Aí... com esse papel, o pessoal te deixa entrar. Aí eu pedi a entrada do visto, fui conseguir... São Paulo? Hoje em dia já está o período para conseguir a entrevista está muito grande, Aham. né? Depois da pandemia. Mas eu consegui, acho que com menos de 15, 20 dias eu consegui agendar. E aí, como o visto vem por correio, então você deixa o seu passaporte lá, a nossa dúvida era o seguinte, se não chegar. Você pode pedir o visto de urgência, mas é mais difícil de você conseguir essa agenda lá. E aí daria tempo, não dá tempo de vir para cá o passaporte. Foi muito em cima, assim, o passaporte chegou tipo 5 dias antes, mais ou menos, da gente viajar para lá. E aí, quando eu cheguei lá, para conseguir uma aprovação um pouco mais rápida, eu fiz na minha defesa do meu formulário, eu fiz essa defesa já, né? E aí eu levei toda a documentação e o hotel, eu já levei toda essa parte para evitar. Tem que ter um local onde você vai ficar, né? Então, essa é a grande preparação. Cara, eu cheguei assim naquela fila, assim, você fica desesperado, porque vocês estão dentro do consulado, você está dentro do território americano, né? E aí eu entrei assim, eu vi duas pessoas sendo reprovadas assim, na cara, tipo... na cara. Eu coloquei aquele papel e faltava uma documentação. E aí até um testemunho, porque uma semana antes eu tinha ido num culto aqui no Verbo da Vida com uns amigos meus, e veio um cara de fora para fazer uma pregação lá e tal. E aí meus amigos pediram para ele orar pelo nosso grupo assim no final. E no meio da oração esse cara enfiou o negócio assim. Deus está falando aqui comigo que tem alguém que precisa viajar para fora do país e tá tudo certo. Aí eu até falei pro meu amigo, você contou pra esse cara aí que eu tô tentando? Só tinha eu ali, né? Que eram 10 amigos, né? Cara, eu falei, não é possível. Eu fui assim, né? E na hora eu não apresentei essa documentação. Aí ele perguntou para mim, o que você vai fazer lá? Eu falei, eu vou participar de um festival. Aí ele olhou para aquele, certo? Ele pensou, aí ele não tem a documentação. Ele aprovou, aprovado, tchau. O cara não durou 10 segundos o meu negócio. Que legal, cara. Aí saí de lá com aquela lembrança. Acho que Deus estava falando, ele tem fé, pelo amor de Deus. Deixa ele. Deixa eu fazer o negócio. E aí a viagem foi maravilhosa, cara. Foi muito bom. Vem cá, só voltando antes. Todos os seus filmes, tanto o que você foi para Cannes, você faz a dublagem? A gente legendar. manda legendar. Quem que faz isso aqui para você? Então, aqui a gente sempre consegue algum professor, né, de inglês e de espanhol para fazer esse trabalho. É um pouco difícil, não é muito fácil, né? O último também do Formoso foi muito complicado, foi o Luan Armando, que é um intelectual, eu considero intelectual, fala muitas línguas, enfim, grande professor amigo meu, e ele que fez isso para mim, né? E a revisão foi da Luciana Bittencourt. Mas geralmente você faz o quê? Francês, espanhol, inglês? Geralmente a gente faz só espanhol e inglês. Geralmente, muito difícil, só mais nos festivais mais espanhóis que eles pedem, né, específico. Mas geralmente, quando é Cannes, tudo é inglês. Tudo em inglês. Porque Cannes sempre vai ter 2 legendas no filme. Vai ter a legenda que eles colocam em francês e a legenda em inglês. Então, mas a legenda em francês são eles que colocam? Eles colocam na exibição da premiere principal, entendeu? A gente manda só com o inglês mesmo. Não sabia.
Aí, gente, quem quer ir pra Cannes precisa... É bom ter francês. É bom, é legal. Se você vai mandar lá específico, mas a obrigatoriedade é ter inglês. Ai, tá É vendo? ter inglês. Tá, voltando. Desculpa, eu paro muito e faço muitas Não, perguntas que é muito tranquilo. tempo. Você é da Verbo da Vida? Não, eu era dançarol nessa terra nessa época. Só que Aham. a gente vive pulando, né? Aham. E procurando Legal. uma palavra diferente de cada Eu sou lá da ISCG. Da ISG? Nossa, conheço todo mundo. Eu Estrela tenho- de Mar, Apóstolo. Nossa, todo isso mundo. aí. Eu tenho um grande amigo lá no Verbo da Vida, o Abner, ele toca violão, não sei se você Aham, conhece. sim. Vamos lá, voltando. É, voltando. Então, aí, quando eu fui para esse festival de Cannes, né, a gente tinha outros festivais aqui também, Festival do Rio, enfim, coisas importantes. Quando a gente foi para Hollywood, na verdade, quando eu voltei de Hollywood, eu voltei com isso no coração. Porque eu conheci a Luciana Bittencourt lá, que é uma brasileira naturalizada já nos Estados Unidos, formada lá nos Estados Unidos, mora em Miami, e a gente trocou figurinha. Ela estava com um filme. Ela falou, você é o diretor de Forte do Florista, não sei o quê, e pronto, grudamos, e hoje a gente é super parceiro, assim. E aí eu tive essa ideia do Formoso. E aí eu mandei para ela, falei, Luciana, eu tenho aqui um argumento, tenho uma história, quer escrever junto comigo? Ela falou, super. E aí surgiu o roteiro do Formoso. Então, é 50% meu, 50% dela, esse projeto. Beleza. Desculpa. Vou tomar água aqui. Eu também tomo um pouquinho. Formoso foi filmado em que bairro? Aqui no Dom Antônio Barbosa e aqui perto. Aqui no... Sabe, na verdade não é perto, aqui perto do quartel. Mas assim, Perto do quartel. eu lembro que foi... É só um pouquinho, só um spoilerzinho. Foi filmado atrás de um bar. É, isso. Uhum, que foi lá Na no- verdade, há um truque ali. A casa atrás do bar é uma casa em frente. Entendeu? A foi um entrada jogo de câmeras lá, Foi um tá. jogo de câmera. Porque atrás do bar não daria para filmar. E a outra casa era da mãe de um amigo meu. Então eu ia ter muito mais liberdade quando é a casa de amigo, né? O bar eu tinha toda a liberdade ali na frente, né? Mas daquele jeito. Campo Grandense, que você já sabe como que é, né? Então foi esse truque de A campo. casa onde você filmou foi uma casa amiga da mãe do amigo seu. Isso, foi. Ela me deu, desmontei toda a casa dela e ela ficou legal, super né? feliz e tal. Até a TV Morena fez uma matéria com ela, agora, recente, né? Então, o Formoso tem uma história muito louca, porque eu tinha vontade de Hollywood, eu tinha comprado o SSD, tinha comprado a Blackmagic 4K, que é ela mais basicona. E ela tem um problema de esquentar aquela câmera, né? Então, a Blackmagic resolveu isso agora, né? Depois disso. Mesmo assim, acho que a Blackmagic foi assim, deu acessibilidade pra gente, né? Então, e aí eu tinha comprado essa câmera lá e trouxe com SSD para cá, e a gente começou a gravar com a equipe e tudo mais. E todas as gravações do primeiro dia foram perdidas. Então, assim, cara, eu montei um set de uma rinha. Nossa, você não tem noção. E aí a gente continuou gravando os outros dias, né? E falou, bom, existem algumas coisas que recuperam o HD. Então tá, vamos confiar. Cara, eu sei que assim, gravamos tudo aquilo, e então ficou ali uma parte do filme totalmente dependendo disso. E aí, mandei para vários lugares no Brasil, Rio Grande do Sul, não sei o quê, e cada um me indicava um lugar diferente. Não, tenta tal lugar, tenta tal lugar. A Luciana falou, manda aqui para Miami, que ela foi procurar um lugar Pra lá. recuperar o arquivo. Para Tá. recuperar o arquivo. Cara, eu sei que eu gastei só desse processo R$10.000 para tentar recuperar. Você tinha que enviar o HD. Eu tinha que pegar o HD. Enviei o HD para lá e enviei o... HD não, SSD, né? SSD, E o Texas, né? Que aí tudo que eu mando em dinheiro para os Estados Unidos você paga, né? Imposto. Ficou um absurdo. Aí a gente mandou e aí a Luciana tentou de tudo. Foi para um grande especialista. E ele foi no final. Ele falou, olha, infelizmente perdeu tudo os arquivos. Cara, eu fiquei assim, nossa, e aí, o que faz? Quando eu fui... Nossa, que baque, hein, cara? Quando eu fui... Foi um baque muito grande. E eu já tinha uma paixão pelo projeto, já estava enxergando muita coisa. E aí passou um tempo, né? Um tempo, não lembro quanto tempo. Eu juntei outra equipe diferente para complementar aquilo. Foi aí que o Expedito entrou, né? Para ser o coadjuvante do projeto. E aí fomos regravar esse trecho. Por isso que mudou a locação de... Mas não se aproveitou nada do primeiro? Se aproveitou. Aproveitou uma das locações. Teve essa quarta locação é aqui indo para Nova Lima. Essa quarta locação aproveitou tudo e alguns inserts. Mas, assim, a grande coisa ali
do projeto não deu para aproveitar. Então, tivemos que regravar todo o projeto. E aí, existe uma ressalva de estudo, que a Luciana veio para cá, ela veio de Miami para cá para gravar com a gente, né? Ela fez assistente de direção, ela fez tudo junto comigo, na verdade, nessa parte. A Luciana me dá um apoio violento, assim, tanto que, né, esse projeto foi de muita alegria para a gente. E aí a gente fez teste com algumas crianças, porque o protagonista era muito novo, tinha até 10 anos, a gente queria uma criança. E aí a gente fez vários testes e tal, mas a gente olhava e falava assim, não é aquela criança. Porque algumas crianças que estavam fazendo teatro ainda estavam muito no teatro. Então, assim, a gente colocava para gravar, aí ela, para agradar a mãe, ela dava aquele sorriso que a gente não quer no cinema. O sorriso do cinema é menos. É menos. Bem menos, entendeu? Tudo no Qualquer cinema. expressãozinha no cinema já é. E aí, cara, eu falei, cara, eu não enxerguei ainda o rosto do personagem. E aí eu lembrei de um sobrinho meu. Falei, nossa, esse rosto... E mostrei para a Luciana. Ela falou, Alberto, eu não acredito. Busca lá. Aí ela fez a preparação de elenco. A Luciana? A Luciana. Eu saía da sala, dava rec na câmera, e a Luciana ficava com ele. Aí ela fez todo um trabalho psicológico, aí ela voltou. Dá para fazer. Você aceita o desafio? Eu falei, aceito. Quando a gente chegou no primeiro dia de gravação, ele ia ter que lidar com um galo. Porque o Formoso conta a história de uma criança, né, que vai dentro da periferia e encobre o barulho de um estranho e ele entra para descobrir qual é aquele universo. E ele chega lá dentro, existe um universo que o pai dele, inclusive, está participando, que é uma rinha de galo. Tão comum aqui, né? Infelizmente, tão comum. E aí a gente foi, no primeiro dia, ele ia ter que fazer uma preparação de elenco. Ele ia ter que ficar com o galo, que a gente conseguiu de um policial que tinha resgatado esse galo, e ele ficava numa chácara. Então, ele cuidava desse galo, né? Ele era todo machucadinho, um galo, mas ele ia viver muito tempo. Inclusive, faleceu há 2 anos, uns 3 anos atrás, o galo. Durou muito a vida dele, depois que ele foi resgatado. E aí, eu deixei o galo lá na casa dele, para ver se a família dele ia fazendo ele ter contato. Porque galo, você sabe que é violento, né? E a gente foi no primeiro dia de gravação, nossa... Quando deu 2 horas, assim, antes de gravar a cena, ele falou para o Luciano, eu não quero decepcionar o meu tio se eu não fazer certo. E ele travou. Daí a Luciana tirou ele do set, e aí ela todo no trabalho psicológico. E ele foi se entregando. Cara, eu não sei se isso foi um problema de Deus, porque aí essa pausa que teve do HD, para a gente refazer todas as cenas, mudou completamente a cabeça desse menino. Ele carregava o galo. E só ele e o tratador tinham essa moral. Ele estava com o galo aqui. E aí as pessoas queriam chegar perto do galo e ele nem deixava, que virou o amiguinho dele. Que legal. E ele conseguia pegar o galo dentro da gaiola e o galo não atacava ele, cara. Não atacava ele. A transformação que ele teve, aí a Luciana foi perfeito. Entendeu? Porque aí a Luciana já não estava aqui na segunda parte, né? Aí a gente montou tudo de novo. Cara, e no final ele estava assim, sentado. Corta. Não tá legal, né, tio? Vamos fazer de novo. E aí pronto, ele e o Expedito, cara, entraram numa sintonia, assim, que... O Expedito foi primordial nessa parte também, sabe? Na segunda parte da gravação, o Expedito não teve contato com a Luciana, ele só teve contato com o Dênio. E eu falei, Expedito... Com quem? Com o Dênio, que é o que faz o personagem, a criança. Tá. A criança. E aí eu falei para o Expedito, bom, você vai estar lidando com um ator, com uma criança que ainda não foi ator. Expliquei tudo para eles, né? Você topa? Eu falei, não topa. E o Expedito deixou ele à vontade em todos os momentos, porque era o vilão, era alguém que ia assustar essa criança. Cara, esse menino, assim, surpreendeu, entendeu? Então, essa figurinha entre o Expedito e ele, na segunda parte, foi primordial. Aí ele deixou eu dirigir ele, entendeu? De onde você conheceu o Expedito? O Expedito foi justamente em produções. A gente tinha feito um curta para aquela Cantina Saudável, chama. Naquela época da lei, que foi proibido. Que é com o Felipe também. Foi um projeto encomendado para a gente passar nas escolas. E eu conheci ele lá, fazendo um personagem lá. E aí depois eu fui ver todo o currículo. Já acho que eu tinha visto, mas assim, pessoalmente foi naquele momento que eu tinha. Ele me ensinou muita coisa, Expedito. Nossa, Expedito, nossa. É um mestre. E assim, a gente tem um carinho enorme por ele, um respeito enorme pela carreira dele, entendeu? E assim, ele aceitou o desafio, né? Assim, sem receber nada, conseguiu encaixar na agenda dele. E ele que não é fácil encaixar na agenda dele, que é bem corrida. A agenda dele é bem corrida, né? E deu certinho, assim. Então, essa é a parte, assim, do grande milagre ali do Formoso.
E como é que foi a pós-produção do Formoso? Quem que E aí fez? foi um pouco demorado, não foi fácil, porque eu ia ter que bancar tudo até o final, trilha sonora, tinha tudo, né, para pagar depois. A gente grava, eu fiz toda a edição, a decupagem e eu junto com o Quinho Guedes, que também já trabalhava comigo na produtora. Que é um e já baixista tinha- muito bom. então, e o Quinho já tinha começado a participar de outras produções. Então ele entendeu que aqui o Formoso a gente ia ter que finalizar sozinho. Só tinha nós dois ali no final, entendeu? E aí a Luciana fazendo as correções de Miami e eu mandava para ela as provas do filme e a gente foi indo. E aí chegou no final, o Otávio Neto fez a trilha sonora para mim. Foi o último. Muito bom, hein? Fez a Você trilha conhece uma sonora. galera boa, hein? Então. Rapaz, galera só de elite. Sim. E aí o Otávio Neto fez a trilha sonora, que é uma das preocupações ali do final, né? E aí quando foi no final, foi no finalzinho de 2002, eu peguei e já estava com uma versão pronta que daria para mandar para festival já. Faltava só o cartaz, que aí foi o Nicolas, né? Que fez também. E o Nicolas também já tinha feito outros cartazes para mim. Na verdade, quando eu faço um roteiro, eu mando sempre para ele ler antes de fazer todo o projeto, que às vezes ele até sugere mudança de nome. E o Cortes já foi uma sugestão que ele que deu. O Formoso também foi o nome do filme. Foi Desde ele que deu. você começou a pensar nesse filme até o dia que você lançou, quanto tempo durou? Olha, ainda teve o negócio da pandemia, né? Cara, põe aí uns 3 anos, tudo para acontecer. Eu parei muito tempo, né? Dessas gravações. Aí teve uma pausa de quase um ano, até eu conseguir recursos para refazer essa segunda parte toda. Depois teve mais um ano. Uma média disso. Uma média de 3 anos, assim. É porque no último ano só faltava trilha e color, entendeu? Você que fez o colo? Não, foi outra pessoa. Agora eu tenho que lembrar o nome dele, gente. Me perdoa, mas eu vou lembrar o nome dele até o final. E aí tinha o color para fazer ali no final e tinha a trilha sonora. E pós-créditos, outras coisas. E aí, no meio de tudo isso, você acaba descobrindo uma coisa, porque os créditos finais eu queria uma animação. Na verdade, era para ter uma animação no filme, só que é muito caro a animação. E aí eu descobri que a minha sobrinha é desenhista. Olha que você vai descobrindo gente e tudo, né? E aí ela fez o desenho do final do filme, tudo comigo, assim. E aí a gente lançou em dezembro. E trabalhamos ele em 2022 todinho. 2022. Foi o final, lançamos em dezembro de 21, Aham. né? Ganhamos 2 prêmios ali em dezembro, no finalzinho de dezembro. E aí, a partir de fevereiro, quando voltou os festivais, aí emendou. Parou em 2000, no começo desse ano. Mas, assim, você falou que não é você que manda para os festivais, né? Nesse caso foi. Nesse caso foi. Porque aconteceu o seguinte, quando eu tinha feito cortes, eu estava aprendendo ainda como mandar. E nem todo mundo. Tem as pessoas que você contrata, que você pode pagar para fazer isso para você, né? Só que eu falei, não dá para mais um custo ainda, né? Já paguei tudo Tem um isso. site que você manda, que é geralzão, né? Um free... O Film Freeway. Aham. Tem como que chama o outro? É Home, alguma coisa. Tem algumas plataformas que você seleciona. Mesmo assim, dentro daquelas plataformas, ainda existe, né, toda uma coisa que você tem que saber lidar com aquilo, entendeu? Mas você mandou por essas plataformas ou não? Você entrava? Mandei. Alguns você vai sabendo, porque também é difícil você saber quais. Depois da pandemia, bagunçou tudo. Com essa coisa do online, as datas dos festivais mudaram todas. Cannes realmente mudou. Então, grandes festivais, Sundance atrasou 6 meses, 7 meses. Então, todo mundo ficou perdido. Então, aí você entra em tudo quanto é lugar e vai procurando listas que geralmente estão defasadas, entendeu? E aí acabou que eu consegui, através dessas plataformas, ter um pouco de direcionamento e entender. Mas quais festivais dali eram interessantes? Nem todos são, né? E não é um trabalho fácil, viu, senhores? Enviar assim, você ter que garimpar o festival. Porque também não adianta você mandar para um festival que não tem nada a ver com o seu filme. Por exemplo, a gente queria mandar na Flórida, que era um festival específico, que é o maior festival que tem do Brasil, fora do Brasil. E aí a Luciana falou, olha, não pode mandar para nenhum festival próximo daqui. Nenhuma cidade próxima, porque senão você não pode entrar na Flórida. Cannes é assim também. Cannes você pode ter exibição no Brasil, mas fora do Brasil você não pode, senão você não é selecionado. Então tem alguns, o Sundance não tem importância, pode já ter passado todos os lugares lá. Mas tem essas coisas que você tem que saber também, entendeu? Dos festivais. Pesquisem. Tem que pesquisar bastante. E a gente teve cursos também, né? Em Porto Alegre. É Porto Alegre, né? Eles deram todas as principais listas. Se você tem um projeto em Work Progress que não terminou, onde você buscar financiamento, né? Tem o Cannes para estudantil, né?
muito legal, que eles juntam numa mansão em Paris, acho que, se não me engano, 15 ou 20 cineastas, e eles levam sempre um grande diretor, tipo Spielberg, sabe? No meio da casa, né? É tipo um reality show. Você fala inglês? Fala francês? Não, na verdade, quando eu falei que eu pensei que ia para lá, eu já me desesperei, assim, falei, pelo amor de Deus, eu já contratei uma professora particular, uma amiga minha, para me dar uma instrumentalização, né, para chegar lá. Mas eu contei com porque na verdade assim, chega nos festivais se aglomera com os brasileiros. E aí acaba que o idioma principal tem os momentos que não, né, que a gente recebe, mas sempre tem alguém ali para te ajudar. Então, e eu ia perder por não falar, eu falei, não, é melhor vou me perder lá, não. Nova York, terrível, pelo amor de Deus, me perdi umas 10 vezes lá. Foi muito ruim, cara. O trajeto que eu tinha que fazer. Mas quando você foi para Hollywood, você já foi para Nova York ou foi outro? Foi depois, quando eu já foi para uma outra ocasião. E aí, eu já tinha ido, fui para Hollywood e depois eu voltei de novo para os Estados Unidos e fui para Miami, para casa da Luciana, né? Para a gente já mexer em outros projetos e tal. Mas foi essas viagens aí que. Antes de a gente continuar, parabéns pelo projeto Formoso, tá? Sim. Muito bom. Vamos falar sobre planos futuros? Tá, O que o beleza. Roberto está pensando em fazer? Então. Tem muito spoiler, sei lá. Depois desse trajeto de um ano com o Formoso ali, só para complementar, quando a gente mandei para os... Pode falar. Uma dúvida, até para os telespectadores. Quando você termina o filme e quer enviar para festivais, senhores, não coloquem no YouTube, não deixem aberto, não deixem aberto. Não pode. Segura, eu sei que é legal, eu sei que você tem uma ansiedade de mostrar para a galera, Não pode. mas você, assim, quando você manda para eles, você manda o link do YouTube fechado Com senha. ou tem que subir? Alguns mandam uma pasta de Google Drive para você enviar, enfim, qualquer outra. Mas a maioria deles é o link, tanto do Vimeo quanto do YouTube. Do YouTube, né? Com senha. Não pode de jeito nenhum. Até porque, por exemplo, eu fui jurado de um festival em que eles mandam pra gente e existe um termo. O meu filme estava na categoria de curta-metragem. E eu tinha que votar nos filmes de média-metragem. E os diretores de longa votavam no curta. Então, se eu abrisse o link daquilo, o meu filme era desclassificado automaticamente. O meu filme. Olha o prejuízo, né? Já é tão difícil entrar no festival, né? A gente entrou em 18 países com o Formoso. Então, pegamos... Só com inglês e espanhol. Todos. Em 18 países. Tivemos o privilégio de acontecer o seguinte... curadores que já tinham participado da curadoria de Cannes indicar a gente para um outro país. E a gente foi para Roma, Londres, etc. E aí acabamos sendo selecionados para 56 festivais e ganhamos 32 prêmios. Então a conta não fechava. Eu falei, Luciana, não está fechando essa conta. Ela me ligava às vezes, como assim? Mas teve semana que a gente ganhou 6 prêmios de melhor filme, melhor ator, melhor diretor, melhor roteiro. E foi tudo assim. Porque aí aconteceu o seguinte, já estava acontecendo no final de alguns festivais mandarem e-mail para mim, pedindo o meu filme, porque tinham ouvido falar em outro país, que era amigo lá de Londres, que era amigo não sei da onde, lá na África, Japão. Então, isso foi muito bom. Então, eu falo para as pessoas, às vezes, que ficam assim, o meu anseio é ganhar prêmio. Cara, não espere isso. Produza um bom filme que, se ele tiver um alcance, interessar essas pessoas, ele vai acabar, né, chegando. E aí, nessa soma toda, para mim, já foi 100 festivais e 52 prêmios aí dentre os projetos que eu participei. E os prêmios, ele valoriza o filme, né? Valorizam bastante, né? Esse ponto de você chegar na Ancine, por exemplo, com um projeto desse, né? Hoje em dia tem, né, abertura para cineastas iniciantes, lá para longa-metragem, e eles vão olhar isso aí. Você nunca pensou em licenciar esse filme para alguma TV? Então é muito recente agora, porque o último festival que a gente participou foi o Off-Cine, que é aqui em Minas Gerais. É outra grande surpresa, porque foram 800 inscritos e a gente ficou nos 16 também, ali nos projetos. E aí, no final, me chamaram tanto para ir lá e naquela semana não dava para mim para lá, porque as passagens estavam muito altas também. E eu senti que eles estavam meio chateados, porque eu não iria. Mas, assim, mas ajudava pelo menos, assim, cara, paga o hotel, paga... então, eles iam conseguir o hotel e tudo, mas a passagem, cada dia que passava, aumentava mais ainda, R$1.000, assim. E aí aconteceu no dia depois, eu fiquei ansioso, falei, não teve resultado, né? Porque tinham atores da Globo ali.
E meu sobrinho estava concorrendo como melhor ator e tudo. Cara, eu sei que a gente levou os 3 prêmios, assim, foi o último festival. Eu ganhei melhor diretor, melhor filme, e ele ganhou como melhor ator, assim. E aí a gente falou, não, tá errado esse negócio. Foi aí que fechamos com chave de ouro os festivais. Tá, mas assim, e agora que fechou, será que já recebeu algum contato ou você não pensa, vou deixar só no Então, YouTube? me mandaram algumas plataformas que a gente pode estar colocando, entendeu? É que, na verdade, eu ainda não tive nem tempo de pensar nisso. Ainda estou criando uma estratégia para o YouTube mesmo. Não divulguei o link ainda, só para algumas pessoas próximas, porque tem uma estratégia para você ter ali um alcance, né, dentro do YouTube. Mas eu penso sim, cara, em mandar. Tive alguns convites, mas ainda na época não podia, né? Então, eu estou refazendo esse contato. Legal. Eu estava perguntando aqui na cabeça. As minutagens, elas variam de país para país, questão de curta. Por exemplo, aqui no Brasil é até 15 minutos? Já está um pouco mais flexível, né? Mas média-metragem, eles já estão considerando com 25, já é média-metragem. O Formoso tem quanto tempo? Tem 15. Tem 15. Ele tinha 20 e pouco, eu diminuí, porque eu já tinha vindo com essa lição do Festival de Cannes, né? Que dá essa metragem de 15. Mas assim, lá fora, com 15, você consegue tudo Consegue. tudo Aham, curto, consegue, né? Porque consegue. tem uma diferença, né? Sempre tem aqui para... Acho que aqui é lá fora um pouquinho maior, não sei. Eu posso estar falando... Tem besteira. alguns festivais lá que aceitam, né? Mas tem alguns outros que você mandou ali na categoria já de 25, eles já jogam para média-metragem. Que não é tão... Média-metragem não tem tanta... Não tem uma distribuição muito fácil, não. Eles preferem curta. Eu tava fazendo esse filme aqui, ó, Sala Secreta. Expedito tá. Era um curta-metragem, era um média-metragem. Ele falou, Davi, não deixa média. Ou você diminui para A gente curta, sofre, mas... ou você faz um longa, mas não deixa média. Ele falou assim, aí eu tive Não que tem modificar. quase nem... Tem muitos festivais que não tem nem premiação para média-metragem. Então, o alcance do curta-metragem... Eu aprendi uma lição assim. Se a sua história não couber, se você pensou ela para ser uma história sintética, né, vamos dizer assim, dentro de 15 minutos, vai direto para o longa, porque... Então, essa questão de escrever, eu tive esse aprendizado, entendeu? Falei assim, por exemplo, eu estou agora com outro roteiro que está com 25 páginas, e aí eu estou com essa preocupação, entendeu? Mas eu já sei que vou ter uma edição dele menor, entendeu? Mas tá, você vai filmar ainda. Vou filmar. Mas você tem esse e ainda você tem um longa, né? Eu tenho, na verdade, eu tenho 3 roteiros de curta-metragem e outro roteiro de longa. Vamos falar um pouco sobre roteiro. Quando eu estava fazendo minha pós de cinema, eles indicaram alguns editores de roteiro para editar, que já vai formatando tudo. Eu gosto de fazer os meus roteiros eu fazia no Word e agora eu faço no Google Docs, porque eu posso fazer em qualquer lugar no celular. Tal. O que você usa para roteirizar? Assim, que plataforma? Você usa algum programa? Eu uso o Celtics. Celtics. Vamos falar um pouco sobre o Celtics, para quem não conhece. É gratuito? É gratuito. Pago? Tem uma versão paga. Você pode ter um projeto lá. Então, o que eu faço? Como não pode ter vários projetos, ou você paga, ou você só pode escrever um projeto lá dentro. Eu crio uma conta para cada filme. Então, por exemplo, o Formoso tem uma conta dentro do Celtics. Aí, o outro filme, eu crio uma outra conta. Aí, é uma maneira de você não pagar, entendeu? Mas essa plataforma é muito legal, entendeu? Pessoal, para quem não conhece, está começando, tem uma formatação que tamanho de fonte, nome da fonte, que cada página que você escreve é equivalente a 1 minuto. 1 minuto, Por isso, o Celtic já faz isso automaticamente. Eu gosto de fazer tudo na mão, entendeu? Porque eu não me adaptei. Já tentei usar, não me adaptei, entendeu? Mas aí eu gosto de fazer no Google Docs e tal, mas tem essa formatação de cada página é 1 minuto. Então, você já sabe mais ou menos do roteiro. Lógico que às vezes prolonga, às vezes não, depende de silêncio, de ação. Sim. Mas quando você escreve seu roteiro, você já sabe mais ou menos quanto tempo vai ter seu filme. Isso é importante para saber se o seu filme vai ser um média, se vai ser um curta, se vai ser um longo. Então, às vezes o que pecam as pessoas na hora da formatação, o que eu faço? Eu sempre estou lendo roteiros de filmes, né? Então, por exemplo, vai pegar lá, aí eu vou enxerguei por que aquele filme demorou tanto para ficar pronto, porque foi lapidado por grandes profissionais e tal. E aí eu vou e olho lá, por exemplo, existe a formatação da margem. Porque se você abrir um Word e digitar o diálogo sem ser centralizado, com o nome do ator, não vai dar 1 minuto, vai passar. Entendeu? Então, acontece que é muito condensado aquela página, entendeu? Então, para quem não
Não. Ah, eu nunca fiz. Gente, entra lá, Porta Roteiros, que chama, tem uns sites que tem. Eu acho que esse porta eu já fiz, tem muito, aprendi muito com ele. Você vai lá e lê, entendeu? Entra lá e coloca curta-metragem. Pega qual é a formatação daquilo, entendeu? E só olhar e ir fazendo. Realmente, porque o Celtics e tem outros programas também muito bons, assim, mas são pagos e também são meio... Todos são em inglês, né? A maioria deles. Lá você pode montar storyboard, enfim, tudo vem muito detalhado, mas é um pouquinho complicado realmente, assim. Quem não se adapta tem que procurar ver como é que foi feito ali e fazer igual. Não tem muito segredo. Você tem costume de fazer storyboard? Eu faço dependendo, assim, a gente sempre faz depois o mapa de cena, que é praticamente isso, mas eu faço mais depois que já decidi produzir o filme. Porque dá muito trabalho, entendeu? Graças a Deus não pedem para entregar isso hoje em dia. Antes tinha o costume de você mandar o storyboard. Mas eu falo, gente, são 26 páginas. De storyboard vai dar 70 páginas. E eu tenho que ter um profissional para fazer isso, junto comigo, entendeu? E que não deve ser barato, né? Então, a gente imprime o roteiro depois que teve a leitura. Todo o final, eu venho com o diretor de fotografia, faço o meu shot... Desculpa. Faço o meu shot list, né? Que é uma das coisas também que eu aprendi a fazer, que eu marco ali todas as cenas, então fica assim, do roteiro desenhado. Fica um roteiro desenhado. Desculpa. Então, ali nessa estrutura do roteiro, a gente tem o shot list, que é um monte de desenho. Um dia eu posso te mandar até para você ver, porque eu aprendi isso com a Luciana, né, da escola americana. Adoraria saber. E aí a folha fica totalmente desenhada na vertical, mostrando plano médio, plano longo, para cada tipo de ação dentro do roteiro. Então, aquilo substitui totalmente o storyboard, porque você olha para aquilo com o diretor de foto, bom, eu tenho um diálogo aqui de 10 linhas que eu preciso de um plano médio, inteiro gravado, plano médio, e metade do diálogo com plano close. Cara... facilita muito. Então, eu aprendi essa técnica com ela. Nos meus 2 últimos roteiros, eu estou usando isso, entendeu? Eu escrevo no diálogo que plano eu quero. Porque o que eu fazia antes nos filmes? Recava a câmera, esse ângulo, beleza. Aí vamos para outro ângulo, filmava tudo. Agora não, eu faço toda a decupagem. Essa fala, eu quero esse ângulo. Essa fala, eu quero esse ângulo e nesse um plano médio, um plano americano, um plano no detalhe, um close, primeiríssimo plano, entendeu? E na hora da filmagem, muito mais rápido. E aí são 2 versões de roteiro que você sempre vai ter, no mínimo. A Luciana, que é assim, minha grande parceira também, muito experiente nessa questão de roteiro, ela me deu uma dica, Roberto, roteiro você não fala da expressão do ator, você não fala do sentimento dele. Nada disso. Roteiro é descrição da cena, diálogo, corte. Então, acontece o seguinte, que quando a gente manda um roteiro assim, com todas as coisas, não é bem visto lá. Aí, que eu faço? Nos Estados Unidos, você fala. Lá ou até mesmo aqui. Você vai mandar para a Ancine, você tem que olhar ali o padrão, que ele já sabe, já estão acostumados, manda daquilo dali. Fica genérico, mas aí fica na cabeça do parecerista de ler aquilo e imaginar a cena, porque já estão experientes nisso, né? Eu peguei roteiros que demoraram 9 anos. O Queiroz, ela volta da Regina Casé, foram 9 anos para ela terminar com o roteiro. Até chegar na versão que ela queria. Caramba. Então fazia, não gostava, mandava para os não gostava. Então, assim, né? Se ela, né? Quem sou eu? Aí esse roteiro mais detalhado, só a equipe vê. Só que não precisa Ninguém vê. Eu não coloco nenhum tipo ali, entendeu? Eu tento descrever de uma maneira que a pessoa imagina qual plano vai ser gravado, entendeu? Nessa fase do roteiro, para essas pessoas verem, entendeu? Por exemplo, vamos falar na questão do diretor, tratamento com o ator. Você costuma ensaiar? Você costuma... Sim. Sempre gosto de ter o preparador de elenco, Aham. né? Que é primordial, assim, geralmente não é aqui, dificilmente você vai ter, assim, tem poucos profissionais nessa área. Mas eu sempre trago a Luciana, por exemplo, no caso, fez a preparação de elenco, agora tem outras pessoas também que vão fazer. Desculpa, ela é atriz também ou não? Ela gosta mais da parte de atrás das câmeras? Eu nem sei o que a Luciana é, tanta coisa. Ela é psicóloga, ela fez mestrado, fez um documentário muito legal na Espanha, né? E aí, assim, ela tem... Em Barcelona, na verdade. Em Barcelona, na capital de Barcelona. E aí ela é documentarista também. Então, ela trabalha com ficção, trabalha com documentário, trabalha com revisão de roteiro. Ela já é curadora de festivais. Então, assim, ela é ampla, né? Ela tem um currículo, assim...
Muito amplo. Mas, vem cá, ela... Só uma curiosidade, ela é daqui de Campo Grande, não? Não, não. Ela é de São Paulo, mas ela já mora no Brasil, fora do Brasil, acho que uns 20 Ah, anos. legal, pensei que era daqui. É, já mora lá há muito tempo. Ah, aí como é que é seu tratamento? Tem preparador de elenco, mas você costuma, antes da gravação, você chega, todo mundo lê, você marca a cena. Nas reuniões de produção, eu já vou ali determinando qual vai ser o norte do projeto. Uhum. E eu geralmente chamo os atores principais um pouco antes, que são os que vão dar um pouco mais de trabalho, né? Para você identificar. E nessa, eu sempre, por exemplo, com o Expedito, né? Eu falei, Expedito, olha, eu tenho esse personagem, dou uma descrição do personagem, um histórico, uma biografia desse personagem, e aí eu dou as ferramentas para ele. Uma das coisas que ele gostou de trabalhar comigo, falou, Alberto, você não me ficou assim, colocando na minha cabeça que eu tenho que falar aquilo em pouco tempo. Eu dei uma liberdade cinematográfica para ele. É isso que, às vezes, inclusive, estava vendo, eu tenho um amigo meu, que é um grande roteirista reconhecido, fez Hassum, aqueles filmes do Hassum e tal. Tem filmes da Netflix, premiadíssimos, roteiros dele. E ele lançou um projeto agora em que foi um roteiro dos sonhos dele, amado por todas e a distribuidora comprou, a Imagem Filmes comprou o roteiro. E os diretores, contratados pela produtora, fez o seguinte, quero o Globo nisso. Aí foi um desastre. Assim, o projeto ficou bom, mas ele conta para mim a frustração dele nesse ponto. Você pode contar o nome do filme? Nada por elas, como que é? Ai, É uma série, um é filme? uma longa-metragem. Ai, como que é o nome? É Nada por Elas, uma coisa assim. Putz, Tá no Netflix? Tá na Netflix. Depois eu vou te mandar. Não, tá na Amazon Prime. Amazon Tá na Amazon Prime. Esse último tá na Amazon Prime. Ele tem outros na Netflix. E o filme ficou entre as 10 bilheterias, assim, sabe? Lá do Brasil ano passado. Teve esse privilégio, eu estava conversando agora sobre o filme, e ele falou o seguinte, por isso que eu falo que, às vezes, o diretor tem que dar um norte. E o cara chegou, não, quero atores da Globo, e acabou com o filme Globo. Nem era da Globo, entendeu? Então, acontece o seguinte, quando eu chego com um ator, eu dou esse norte para ele. Eu falo, olha, qual é a sua liberdade dentro do projeto? A sua liberdade é dar vida para aquilo que eu imaginei, entendeu? Mas eu não fico em cima do ator fazendo aquela cobrança para que ele... eu não gosto que fala desse jeito. Entendeu? Ele vai mostrando as versões, porque ele levou o texto para casa. Sabe? É na frente do espelho que nasce o personagem. Então, ele chega ali para você, você tem que respeitar ele. Né? Se é uma pessoa que não... Já trabalhei com outros que não eram atores, aí você dá um pouco mais de assistência. Né? Aí ele vai fazendo o personagem e pela câmera vai enxergando. Fala, ainda não é muito isso, né? Tenta buscar uma caquete diferente, algo que identifique, um gesto que você sempre vai estar fazendo, que as pessoas vão identificar. Eu entendo isso. E tem outras coisas, por exemplo, você assiste série americana, você sempre vai ver aqueles personagens praticamente com o mesmo visual, né? Figurino. Ou seja, são ferramentas que você vai dando para o ator, entendeu? Que vai acabar fazendo com que ele cresça dentro do personagem. Entendeu? Então, eu acho que é isso, assim. Acho que o diretor... Você gosta de dar mais liberdade? Gosto. Legal. Gosto. Porque se ele fugir daquilo que eu imaginei, aí a gente vai ter uma nova conversa, sabe? Com muita paciência, com o tempo dele, entendeu? A questão das palavras no roteiro, você dá liberdade pro ator... Mude uma palavra, às vezes, ou Sim. não, você quer... Não, eu quero dessas palavras, essa frase... Cara, se não saiu do sentido, já teve uns que não cabia muito aquela palavra, realmente. E aí, sem pressa nenhuma, tá? O que você sugere aí? Mas acaba que acontece pouco na hora da gravação. Quando ele está lendo o roteiro, se eu identifico ali nos ensaios que aquilo já não está cabendo, aí já vou automaticamente já altero, entendeu? Mas, assim, não acaba que acontece menos na hora de gravar. Não, lógico. Entendeu? Acontece bem menos, assim. Ou pelo tempo, entendeu? Na hora da leitura do texto, falou assim, está ficando meio longo esse texto, entendeu? Não perdeu o sentido, porque até ali eu posso mudar o que eu quiser. No caso, sou o roteirista, né? Tenho essa liberdade. Agora, se eu estiver gravando um projeto de outra pessoa, daí eu não me intrometo nessa parte, não. Daí deixa com o diretor. Já deixo com eles. Você é do tipo de diretor que gosta de pegar a câmera na mão, você gosta de ficar mais de lado? Muito no começo. No começo foi, assim, essencial eu aprender, sabe?
Porque, por exemplo, câmera no ombro, tem todos os tipos de fotografia. Me especializei muito em fotografia por causa disso. Porque eu tinha coisas que eu pedia e não queriam fazer. Por escolas diferentes. Tinha muita gente que vinha para fazer a câmera que já era da TV. Uhum. Entendeu? E aí, assim, estava fechado, estava quadrado ainda. E eu falei, não, pera, não é isso que eu quero. Aí eu ia começar a pegar. Montei um rig no começo para mim de cano, entendeu? Pra gente fazer. Cara, eu colocava no ombro e eu queria aquele balanço, entendeu? Respiração, né? Respiração, movimento. E aí, conforme eu fui, né, o Quinho Guedes, por exemplo, que começou, ele já era musicista, já tinha tudo isso, e ele queria muito trabalhar com produção. E aí a gente se encontrou na gravação de um clipe que eu fiz para a banda dele. E aí hoje o Quinho já é um diretor de foto, entendeu? Já tem o estilo dele e eu já sei que aquele estilo não é tipo assim, ele não está fazendo o que o Roberto fazia, não, ele criou o estilo próprio. Ele pegou, bom, o Roberto tá assim e ele foi estudando, entendeu? Então assim, eu sempre fui muito assim. E mais também quando me dá uma agonia assim, eu falo, com todo respeito, né? Eu vou no diretor de foto, deixa eu mostrar para você o que eu imaginei aqui, entendeu? E aí acaba que ele dá o braço a torcer. Fala, não, desse jeito tá melhor. Você entendeu? Vamos explicar pro pessoal até onde um diretor de fotografia vai, entendeu? Para não prejudicar a visão do diretor, Sim. entendeu? Sim. O diretor de fotografia é a pessoa que se troca mais figurinha, né? Ali durante o processo. Eu costumo dizer que, olhando outros diretores de fotografia, assim, trabalhando, que o cara tinha um currículo invejável, né? E eu ficava imaginando, nossa, esse cara deve ser difícil de trabalhar, né? E tem uns que são conhecidíssimos aí, né? Não cabe nem falar nomes assim, mas que eu já vi assim terrível, sabe? Pela educação, pelo trato, de não saber ouvir uma opinião diferente. Cara, teve pessoas assim que estavam em funções básicas, iniciantes, vamos dizer assim, que não tem tanta relevância assim no sentido de crédito, pós-crédito, entendeu? Não tem prêmio para assistente não tem. Mas ele às vezes sacava coisas que o diretor de foto não estava sacando. E aí chegava aquela informação. Aí que eu identificava, nossa, esse diretor está versátil. Ele conseguiu ouvir uma pessoa que está lá longe da produção, está lá, mas ele conseguiu entender que aquilo não está funcionando. Então, como eu tenho muita noção de fotografia, de iluminação, de questão de distância focal, que tipo de lente que está usando e tal, esses diretores que eu consegui trabalhar e os que eu fui perto deles, que eu vi, né, alguns deles realmente eram muito mais difíceis, porque às vezes não era uma confusão, mas assim existia surgia atrito entre o diretor e o diretor de fotografia pelo tempo de gravação. Então a gente está gravando às vezes das 7 da manhã e para meia-noite. Então são duas pessoas que estão o dia inteiro assim, sabe? E aí não, bom. E a mente vai cansando, né, velho? A mente vai. E aí você vai perdendo um pouco da noção, né? Mas você precisa terminar o projeto. Aí você tem que parar, chamar o diretor de foto, tomar um café e aí falar, e aí, o que a gente pode corrigir todas essas cenas ou a gente segue com o que a gente está fazendo agora? Aí, geralmente, a decisão sempre é a seguinte, vamos refazer tudo. A gente sempre vai pelo caminho mais difícil, né? Vamos refazer todas as 2 horas, as últimas horas de gravação. Aí você chega na equipe e fala assim, olha, a gente perdeu 2 horas, não é isso que a gente queria, entendeu? E eu já vi muito a gente tomando a decisão de seguir em frente. Não adianta, gente. Na pós-produção, você não vai ficar resolvendo as coisas. Não tente consertar na pós. É a máxima que eu ouço hoje em dia. Não, isso aí tá bom, Roberto. Não tá. Não saiu aqui. Não me venha com o negócio de corrigir nada lá, entendeu? Porque não vai dar certo. Foco, por exemplo, né? Já peguei muito projeto, assim, e que me dá uma vertigem, assim. Aí eu falo, meu Deus, não está focado. Eu não consigo ver o filme. Como é que vou dar nota boa para aquele filme no festival, entendeu? Eu falei, não está focado. Aí você questiona a pessoa assim, ela falou assim, mas eu queria dar uma atenção no filme. Eu falei, entendi. Não tem intenção no desfoque, só tem intenção para quem assiste. Roberto, eu decidi, assim, como diretor, estar com a câmera na mão, porque, infelizmente, já chamei algumas pessoas para trabalhar comigo, pessoas até já têm uma certa experiência,
E quando eu chegava pra assistir depois, Não era, né? não tava no foco. Não, e é horrível, né? O que você vai falar, né? Paz, eu sou muito. Na verdade, assim, nós temos que ser chato com foco. Entendeu? Enquadramento é importante, tudo. Mas, gente, se não tiver foco, não tem filme, velho. Não. Incomoda. Eu fico sobrecarregado emocionalmente, entendeu? Por exemplo, agora que eu, depois da pandemia, eu não voltei mais para academia. Eu não posso mais encontrar ninguém depois da pandemia, que toda a primeira coisa que eu falo assim, nossa, você emagreceu tudo. E quando eu comecei a gravar, nossa, eu parecia um João Grilo, assim, andando pela produção. Eu era da finura disso aqui. Cara, quando eu tô na hora do set, minha visão muda completamente. Eu procuro foco de tudo, e eu foco só naquilo. Então, eu consegui, graças a Deus, chegar ao ponto de ter diretores de foto que me dão essa paz, entendeu? O Thiago Akira, o Rodrigo Rezende, entendeu? Nossa, foi muito legal trabalhar com o Rodrigo Rezende, né? Que já tinha conhecido ele, né? De outras produções. Ele é daqui? Rodrigo Rezende é muito conhecido aqui na área de casamento, filme publicitário também. Né? E o Thiago Akira também, né? Que é conhecido aqui também. E aí os dois dividiram foto nesse projeto, porque um participou da primeira fase e o outro participou da segunda fase. E eu já via que o Rodrigo Rezende tinha esse lance de ter a câmera na mão e responder. Estava tudo dentro do foco, estava tudo dentro do que eu imaginava. Mas quando eu sinto que não vai dar, eu não comprometo o projeto e eu falo, olha, você entendeu que não dá para você fazer essa cena, eu vou ter que assumir a câmera, entendeu? Mas assim, me cansa. Fisicamente, entendeu? Me cansa muito. Eu prefiro o monitor do diretor hoje em dia. Eu queria ter essa paz, cara, mas eu não tenho ainda. Não, no começo eu não tinha. Meu Deus do céu. Tanto que às vezes eu nem chamava alguém, eu já assumia todas as funções, entendeu? Vem cair o áudio, mano. Você fica com fone ou confia no... Sempre tem alguém que está fazendo monitoramento, mas eu sempre peço um monitor de referência para mim. Porque agora, por exemplo, a gente tinha trabalhado com outros projetos e uma vez tinha vindo um diretor, inclusive de São Paulo, para fazer o som. E aí, na hora, a gente tinha uns problemas pela rua, as locações, né? Nossa, externo é horrível. É muito terrível. E houve um conflito entre a figurinista e o diretor de som. Porque na hora que chegou o figurino da atriz, a gente olhou, tinha lantejola em toda a roupa dela. Então ela fazia assim, ó, saía. E aí E não adianta, o microfone pega tudo. eu tinha acabado de trazer dos Estados Unidos um kit de boom, cara, excelente, entendeu? A gente tava morrendo de ansiosidade de gravar com o boom, porque ele filma, ele pega o som, né? E aí foi assim, então, o som pra mim. E é outra coisa que as pessoas geralmente falam o seguinte, na pós a gente... Pelo amor de Deus, gente, som direto, design de som, mixagem. Não. Não. E é uma prática, isso é histórico, né? De a gente ter filmes brasileiros com um som muito diferente. Hoje em dia, a gente tendo acesso às plataformas de streaming, né? Tanto Netflix quanto outras, e aparelhos de som e imagem. De alta definição. Né? Você pega uma JBL, cara, você compra um soundbar aí da JBL... Com 5.1 na tua casa, você vai ouvir todos os erros do filme. Aí tem uma voz abafada de um ator no canto, que eu sei que virou, naquele momento, a opção dele. Ele não gravou com o boom certo e ele foi lá e meteu um lapela. O lapela não deu certo, ele cobriu com uma dublagem. Cara, é a diferença de som. E a gente que faz, né? A gente é treinado, né, mano? É treinado a ver erro de continuidade. Meus amigos odeiam ver filme comigo. Eles já falam, não dá, você fica comentando o filme. Mas já viu um monte de não coisa. dá. O diretor, assim, ele tem que ter uma equipe muito de confiança, né? Assim, pra ele ter uma paz, porque senão... Não, cara, olha, tem horas assim que a gente tem que entregar um resultado. Cara, e você montar dias de produção para correr o risco. Eu lembro uma vez que tinha uma pessoa que estava cuidando de uma iluminação que estava chovendo, então era uma iluminação que eu tinha que pôr para fora, e era noite. Aí a pessoa estava aqui, ela estava mais interessada na cena do que em cuidado. Cara, quando eu vi que aquele troço ia cair, cara, eu passei acho que por cima dos anjos, de todo mundo que tinha, e cheguei assim, cara, você fica louco. Um erro, né? Um erro assim que não dá. Não dá. Naquele momento, gente, o foco é gravar o filme, entendeu? Então, atenção, a gente tem que ter atenção. Se você está trabalhando, você não está lá para curtir, você está lá para trabalhar. Cara, você tem que estar lá para trabalhar. Vai ter um atenção. momento de você ver aquela cena pronta, sabe? Tudo.
Mas até tava uma situação, eu estava com outro projeto lá em Cuiabá, e eu tinha que montar dentro de uma jaula de onças, um cenário para filmar, porque não tínhamos conseguido filmar muitas cenas no Pantanal. E no dia de liberar as onças para esse cenário, que era a expectativa, aí o diretor me pede um chá gelado. Eu falei, gente, eu passei semanas plantando árvore lá nas bostas das onças, sabe? E eu queria ver a cena. Mas não tinha nenhuma função. Isso foi uma futilidade, né? E eu não peço essas coisas. Se a pessoa fez o papel dela, ela pode assistir ali a gravação, claro. não tem problema nenhum. Ah, tá. Vamos falar sobre o que você permite que outros atores que não estejam nessa cena, nessa diária, vá lá assistir, ou você gosta de sua equipe reduzida no set? Tem momentos que é mais reduzido. Ainda mais quando você tem um ambiente muito, muito pequeno, né? Então, assim, tem horas que eu deixo só o diretor de foto mesmo e o assistente de direção. Ou o still, que vai fazer uma foto, entendeu? Por exemplo, cena de banheiro, ou cenas de corredor, sabe? Assim, então, eu evito muito nesse momento. Se é um amplo, entendeu? Aí sim, beleza. Geralmente tem janelas. Eu falo, gente, fica na janela. Vocês vão conseguir acompanhar a cena assim desse jeito. Mas geralmente a minha diretor de produção já sabe mais ou menos desse. Se está aberto, fica todo mundo, entendeu? Ou o que não dá, por exemplo, é quando você está trabalhando com o ator mirim. Por exemplo, o ator mirim tinha que chorar na cena final. E eu falei, gente, fica o essencial aqui e os outros ficam na lateral, para ele fugir do campo de visão dele. Porque a criança tem o costume de buscar uma referência. E o olhar dela não pode buscar. Então, a Luciana cuidou muito disso também, né? Nessa parte. E a criança tinha que chorar. Aí a Luciana era autorizada a chegar perto dele, entendeu? E eu acho que a gente tem que ter um pouco de discernimento, realmente, nessa parte de organizar o set nas posições corretas. Né? A metragem de cada um ali dentro do negócio. Sempre vai ter um que vai bater um copo, vai, sabe? Né, já chegaram pra mim, Davi, deixa eu levar um amigo pra assistir. Cara, pô, não dá. Alguns nossa, eu tem não deixo, mano. Assim. muitas pessoas assim que pediram, entendeu? Aí eu coloco talvez numa função, ó, você vai fazer claquete, né, e tal, meu sonho e tal, não sei o quê, pessoas que já estão na faculdade. Eu quero saber, entendeu? Então tem alguns que eu realmente deixei e aprenderam bastante, assim. Atores, assim, geralmente parentes eu não deixo, parente de atores, mas os atores, assim, Davi, tem uma filmagem amanhã, eu não vou participar, eu não vou atuar, mas eu posso ir. Eu falei, mano, se você for lá, você vai trabalhar. Sim. Entendeu? Você vai fazer alguma coisa. Eu não vou deixar você parado. Se quer ir, vá. Mas você vai trabalhar. Você não vai ficar de braço cruzado, não. Ele falou, não, eu vou lá trabalhar. Aí sim. Não, se eu ver alguém muito parado, assim, me dá uma agonia. Porque eu falo assim, não fica de poste aí, não. Interage, faz alguma coisa. Busca, ajuda. Né? Dá assistência para a equipe de alguma maneira. Ajuda a segurar uma luz ou buscar um equipamento, uma coisa básica, assim. Legal. O nome do seu longa-metragem, você pode estar falando alguma coisa? O Olhos Fechados, sim. O Olhos Fechados, a sinopse é um jovem pantaneiro tem a sua carreira ameaçada após uma inesperada cegueira. Essa é a logline. Esse projeto é o seguinte, eu queria contar a história de um artista plástico que mora em Corumbá, que muda para Campo Grande no sonho, buscar o sonho de entrar em alguma galeria ou das obras dele ser reconhecida. Então, a identidade dele é pantaneira. Então, tudo que ele pinta é pantaneiro. E eu tenho como referência Isaac de Oliveira, né, que infelizmente não partiu. E o Isaac ia pintar as telas. Então, as telas seriam o Isaac de Oliveira. E aí, eu queria contar essa história. Então, eu fiquei pensando, nossa, ele chega para Campo Grande e, no meio daquilo tudo, ele vai ter esse problema. Ele começa a perder a visão. E aí, é possível voltar a pintar depois que ele perde a visão? E aí, quando eu tive essa ideia, eu falei, que ideia, meu Deus, que eu tive. Aqueles iniciantes, sabe que até a ideia é para mudar o mundo, né? Hoje em dia eu já sei que tem que ser outro caminho, né? E aí eu tive essa ideia, eu estava no Festival de Cannes, inclusive, contei para algumas pessoas e falou, Roberto, tem futuro, mas é difícil. Quando a gente ganhou o prêmio para a produção do roteiro, e aí foi todo um trabalho lá. Esse projeto é isso. Cara, no meio disso tudo, antes de finalizar o roteiro, a metade do roteiro, eu descobri que tem uma galeria, um diretor na galeria de Nova York, inclusive, e eu vou te mandar para você ver, que eu não estou te enganando que isso é possível, que ele não enxerga. Ele nunca teve a visão. As obras dele são... Ele nunca teve? Não, é incrível. Ele pinta um cachorro, ele pinta um box, um bosque, assim, com uma pessoa. E o interessante,
aonde a gente enxerga a sombra, ele coloca a luz. Ou seja, embaixo das árvores é iluminado, em cima das árvores são escuro. Ele inverte as cores, assim. E ele pinta por braille, entendeu? Ele criou uma técnica dele. E aí eu falei, não, gente, isso é possível, isso é possível. Aí o filme ganhou força. Então agora a gente está nessa fase, a gente quer ganhar um edital na Ancine, né? Porque é um longa, é um BO, né? Um baixo orçamento, mas com menos de 2 milhões é muito difícil fazer esse filme. E aí a gente tem um spoiler aí, tem um ator... Gente, rapidão, isso aqui, 2 milhões, você pensa, 2 milhões é muita grana. Não para um longa-metragem, não. Infelizmente, para nossa realidade aqui, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é muito difícil. Tem que ser um. É muito difícil, muito difícil. A gente Pegar. estava tentando baixar o orçamento dele. Inclusive, a gente cortou vários atores. E aí acabou que a gente chegou num ator de renome. Não aqui. pode falar ainda. Eu fico com receio de falar. Então, Porque, deixa quieto. Mas assim, e aí a gente mandou para ele o projeto, cara. E aí assim, ele falou: eu topo fazer. Se quiser fazer uma versão de curta, eu faço de graça para você, praticamente, assim. Que legal, cara. Então, é um cara que tá agora. Bom, ele fez novelas, assim, conhecidíssimas agora. É um ator super famoso. E se der tudo certo, a gente tem esse cara aí nesse projeto. Mas é isso. E aí, é essa busca. E aí, ele vai conseguir voltar a pintar? E eu fiz essa pergunta pro Isaac de Oliveira, né? Falei, Isaac, você já imaginou isso? Ele falou assim, cara, vou te dizer uma coisa. Eu já imaginei. Eu falei, e aí, você pintaria de novo? Ele falou assim, completamente. Porque as imagens estão aqui dentro. Falei, então é isso. Aí o roteiro está pronto agora. Então, tá pronto, tá correndo atrás de recursos. Estamos tentando editar. Estamos esperando as chamadas, porque a Ancine voltou a fazer chamada, né, de projeto agora. E esse ano ainda não saiu para roteirista de primeiro filme, né? Para primeiro longa-metragem. Mas vem cá, para conseguir esses recursos, uma parte mais burocrática, você não consegue através de CPF, é só CNPJ. Você tem uma produtora? Eu tenho um produtor que já é cadastrada na Ancine, eu já tinha... Qual o nome da sua produtora? É Zion Filmes. Eu já tinha alguns... A Zion é sua? Eu já ia falar Zion muito Filmes. nela. Então. E aí eu já tinha mandado vários quando o curta pontuava. Então eu já tenho classificação de 2 pontos. Para você entrar nessa competição, tem que ter no mínimo 1 ponto. Então eu já tenho 2 pontos dentro da Ancine ali. E aí acontece o seguinte, o grande lance na Ancine era muito burocrático. E eles estão tentando deixar um pouco mais acessível para as nossas regiões, na verdade, né? E aí acontece o seguinte, você tem que provar a capacidade. Então, ou você faz uma coprodução com uma produtora que tenha câmeras como a Red, lentes como a Prime, que são caríssimas, né? Ou você manda por conta própria e tenta, entendeu? Mas é possível. Hoje em dia, assim, eu já acredito que nos próximos anos aí vai ter mais projetos. Então, um assunto meio polêmico. Você participa de algum dos audiovisual daqui, dos grupos? Você troca ideia com o pessoal? Então, anteriormente, há um tempo atrás, eu participava mais ativamente. Depois de um tempo, eu parei, realmente, porque vi coisas assim que a gente não quer, né? Sobre informações e até não especificamente pelos colegiados, mas por pessoas que estavam assim próximas, entendeu? E que eu via nas reuniões, que não eram do colegiado, estavam lá como espectadores realmente. E aí, qual é o lance? É na hora das escolhas dos filmes. Porque daí chega o seguinte, por exemplo, você fez inscrição para um edital ou para um prêmio, alguma coisa, aí acaba que fica naquele círculo, sabe? Assim, você sempre está vendo aqueles mesmos nomes ali, e aí quando é que outras pessoas vão poder participar? E aí, nesse momento, eu não estava entendendo muito bem. E tem pessoas muito sérias, comprometidas e tal, mas eu estava vendo muita briga. Muita confusão justamente por causa disso, entendeu? Mas escolheram um filme que nem é daqui, você entendeu? Para ganhar, e não pode. Daí depois o FIC proibiu. Tem que provar que mora aqui, reside aqui há 2 anos. Né? Então tem todas essas coisas que eu fui vendo e não estava entendendo como é que aquilo funcionava. Agora o Ulisver, né? O Ulisver me convidou bastante do colegiado, né? Então, ele vai fazer um longa, né? Ele está na parte agora. Tudo vai dar certo para ele. Tomara. E aí o Ulisver começou a me convidar. Acho que você tem que aparecer mais. E realmente é muito importante. Porque, às vezes, aquela pessoa que está lá, o que vai ler o teu projeto, o que tem assim, a sensibilidade de falar, não, eu conheço essa pessoa. É realmente quem está todo aqui. Então, né, vamos dar oportunidade para que ele... Né? Então, se você não está nesse métier, você é esquecido.
Não é lembrado, entendeu? E assim, eu já peguei coisas assim, não por as pessoas do colegiado nem nada, mas eu por pareceristas que não eram da área e estavam julgando o audiovisual, sabe? O cara da área de capoeirista estava julgando projeto audiovisual. Eu não entendo esse critério deles de escolha. Então. E aí eu peguei e falei, não, gente, não é isso que eu quero. Então, agora eu tenho um pouco mais, sei lidar muito mais, entendeu? Mas agora, por exemplo, nessa lei Paulo Gustavo, nossa, as oitivas, era muito difícil, muito difícil. Você vai mandar algum projeto? Tenho, sim, tenho um projeto para mandar agora. Curta. Na verdade, a gente está lutando por esse edital já faz um bom tempo, né? Um ano inteiro participando de reunião aí online, com o que eles me chamaram, então tudo estava vendo, acompanhando, né? E aí é muito difícil, porque é um edital feito muito rápido no escuro. Então tem muitas coisas aí que precisavam de ajuste, mas não dá mais tempo. Agora é hora de mandar o projeto e seja o que Deus quiser. O Expedito me mandou, falou, Davi, tenta escrever alguma coisa assim, eu tô pensando ainda. Cara, é difícil. O da prefeitura já encerra agora, né? Quarta-feira já. Não, FEMIC? Não o FEMIC, o edital do Paulo Gustavo pela prefeitura. Ah, tá. Ainda vai abrir o do Estado, né? Deve abrir agora também. Mas é pouco tempo, são 5 dias de inscrição. Entendeu? Então, senhores, é muita coisa. é muita coisa. Roberto, será que você tem quer falar alguma coisa para gente finalizar? Você quer... Não, assim, a única coisa que eu, primeiro, antes, né, agradecido pela oportunidade e parabenizar também por esses espaços. Acho que falta muito disso, né? Acho que as pessoas precisam ver mais o nosso trabalho. Uhum. Então, acho que essas iniciativas acabam ajudando, né? E é importante aparecer. Não tem como fugir disso, entendeu? Eu gosto de ficar atrás das câmeras, mas tem hora que a gente tem que aparecer. E, assim, a minha grande lição, até esse momento da minha vida, é justamente esse. Me colocar numa posição dentro do cinema em que eu possa contar as minhas histórias para que elas causem impacto e influência na vida de alguém. Eu não vou produzir, e eu já tive ideias de roteiros que eu falo, nossa, se eu ainda essa ideia de roteiro, ia bombar. Mas eu fui proibido lá em cima para fazer isso. Não faça, Entendi. você entendeu? Não faça, porque isso vai prejudicar a vida das pessoas, não vai ajudar. E eu já vi projetos parecidos com esses que eu já tive ideia de fazer, que eu tenho certeza, cara, ganhar festival e ia fazer, sabe, coisinhas lá. Mas eu fui proibido pela minha ética e pela minha condução de não fazer, você entendeu? Porque não é aquilo que eu acredito. Então, acaba que eu não queria ver as pessoas se submetendo ao mercado. Crie o mercado, entendeu? Então, assim, eu vou embora de Campo Grande não oferece nada para ninguém, Mato Grosso do Sul não oferece nada para ninguém. Nunca vai ter um mercado em Mato Grosso do Sul se você não tentar. Pode ir para lá, pode buscar outras experiências, mas eu tive essa lição, entendeu? De buscar essa impetuosidade no sentido de aprender e saber que o meu espaço dentro do audiovisual é esse. Entendeu? Mas é isso, assim, eu queria muito que as pessoas tivessem um pouco de sensibilidade com o que elas estão contando. Cara, eu já vi crianças tendo acesso a conteúdos pornográficos violentos dentro das escolas aqui de Mato Grosso do Sul. Aí a Assembleia que tem que ir lá e pegar e tudo, dinheiro financiado com, sabe? Poxa, cadê a sensibilidade, né? Estão mexendo muito com nossas crianças. Já. Nossa, demais, assim. Hoje, assim, eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho um de 1 ano e um de 3 anos. O Heitor e o Oliver. Eu assisto tudo com eles. Tem que cuidar. Ainda bem que criança, ela gosta de repetir desenho. Uhum. Surgiu um novo desenho, eu ou minha esposa assiste todos. Beleza, pode assistir, agora repete. Repete daí, entendeu? Então, é isso que eu falo, cara. Você está comunicando para essas pessoas. Então, cuidem, né? Essa é a minha grande mensagem hoje, assim, sabe? Sem essa ética e sem essa condução, pode dar certo, mas de uma maneira errada. Às vezes o dinheiro não compensa, né? Não. Se você prejudicar outra pessoa, tirar a sua paz, essas coisas. Não compensa. Eu já vi muita gente mudar o foco da carreira porque enxergou um nicho que dava dinheiro e não dava resultado pessoal para ele. Ele não estava nem preocupado com o que ia comunicar. Qualquer coisa, entendeu? Se vai prejudicar a vida da pessoa, não estou nem eu quero meu sucesso. Às vezes não vale a pena. Justamente. Roberto, muito obrigado. Tá? Foi um prazer te conhecer um pouco da sua história. Saber que pessoas daqui de Campo Grande conseguiram conquistar o que você conquistou, entendeu? Graças a Deus. Eu conversei com o Felipe Silveira semana passada
Ele também é um cara super antenado, um cara muito, tá fazendo um projeto muito bom. E é bom até a galera aqui da nossa cidade saber que realmente tem cineastas que fazem coisas de qualidade. Entendeu? Não precisa procurar fora, entendeu? Sim, E precisa apoiar mais, né? Nosso teatro, por exemplo, estou fazendo aula de teatro. Entendeu? Existem muitos atores de teatro muito bons, espetáculos muito bons, entendeu? E a gente parar um pouco desse preconceito que os santos de casa, às vezes, não faz. Como é que é? O profeta nunca terá honra na sua própria casa, né? Entendeu? Mas aqui tem uns bons profetas, uns cineastas que realmente precisam ser honrados na nossa casa. É verdade. Beleza? É verdade. Muito obrigado. Imagina, Precisando, que isso, estamos aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio do podcast Bora Fazer Cinema com o Roberto, tá? Se inscreva no canal, comente, compartilhe, deixe sua pergunta. Eu vou deixar aqui as redes sociais do Roberto, o link do filme, né? Pode deixar também, se você puder assistir. Beleza? Forte abraço, Deus abençoe. Até o próximo. É isso aí. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.